Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Magic Makers, o podcast. Eu sou a Joyce Ferreira. E eu sou a Camila Moretti. E hoje a gente tem um convidado mágico, cheio de pixie dust. Eu acho que a galera vai gostar. Ah, vai, com certeza. Vai? Olha só, ele é mineirinho, que ele já me falou que ele gosta de café, pão de queijo, fofoca. Então... E é biólogo de formação. Trabalhou com recreação em hotéis durante 12 anos. É o tio da recreação? É o tio. Ótimo. Ama comunicação e hoje trabalha com imersões e palestras nos Estados Unidos. Já ensinou diversas empresas a implementar a cultura do encantamento com a estratégia da magia. Você já sabe que magia a gente está falando, Sim. né? E usa o modelo Disney como referência para realizar os seus treinamentos. E ele realiza palestras em eventos de grande nome pelo Brasil inteiro e já levou 17 turmas para os Estados Unidos. É quase um guia de Orlando. É praticamente. Praticamente, né? Eu tô falando do Matias Enck, meu querido. Muito obrigada por estar aqui hoje. Que prazer. Vai ser uma conversa, assim, mágica, cheia de... Pixie Dust. Pixie Dust, mas a gente vai ter muita coisa para aprender com ele. Eu quero aqui sugar muita coisa, porque eu sei que você capacita empresários do Brasil inteiro com essa cultura Disney. Então vamos ver o que a gente vai poder também absorver aqui, hein, Camila? Ai, eu tô ansiosa. Nem fale. Gente, eu digo pra vocês, as minhas crianças da época do tio de recreação pra agora, elas só cresceram. Só cresceram, Continuam nada mudou. iguais, a gente continua com os mesmos grupos. Você sempre foi tio Matias ou você tinha um codinome? Na verdade, nem o tio. Nem era o tio. E aí é uma das coisas, eu trabalhei, desses 12 anos que eu trabalhei exatamente no mesmo local. Tá. Então, eu tinha lá os meus trabalhos freelancers, Sim. mas eu trabalhei 12 anos no Sítio do Carroção. Ah, Que é o resort interior de São Ah, Paulo, lá em delícia. Tatuí. Então, toda a minha carreira foi lá. E tem uma curiosidade com a questão do tio. Lá a gente não tinha Não esse usa o tio. codinome, a gente não usava o tio. Tá. A gente usava só Matias. Matias. Muito disso vem da filosofia Disney. Foi lá que eu me apaixonei pela Disney Business e que Aham. dá pra te contar um pouquinho da história Legal. de como que eu vim parar nessa mesa hoje. Porque o Carroção sempre quis utilizar esta metodologia. Ele queria... Eles já tinham isso na essência deles. Já. Que legal. E aí, nessa trajetória toda, eu fui um dos que contribuí para colocar cada vez mais essa metodologia que a gente sabia. Então, colocar como o colaborador ele tem que atender, como que a gente tem que fazer com as crianças e vários detalhes. Então, por exemplo, a gente tinha padrão de cabelo, padrão de corte de unha, proibição até um tempo atrás de tatuagem, ainda Já hoje tinha um tem. Disney look lá. Exatamente. E aí, quando eu fui conhecer a Disney Business, eu sou nascido em 1990. Tá. Então eu sou da seleta geração que em 94 viu o VHS verde do Rei Leão. Ah, eu vi, tamo Quem- junto. Quem viu o VHS Clássico. verde tá apaixonado pela Disney, não tem o que Sim. falar. E eu sempre fui um apaixonado pela empresa, mas muito mais pela história. Eu sou de uma cidade pequena, né? Eu sou mineiro, mas de família, então eu sou nascido em São Paulo, mas de cidade do interior, morei no sítio. E eu tinha uma tia que era dona de locadora. Você que tá assistindo agora não sabe o que é uma locadora. É tipo a Netflix, só que real. Imagina no mundo real, se existisse uma Netflix, é ali que a gente ia antigamente. Só que você pagava por filme e não por mês. Exatamente. E tinha que rebobinar antes de devolver. Senão pagava Senão multa. pagava multa. E lançamento tinha 4 fitas só, que só quem era influente com a dona da locadora que pegava a primeira. Exatamente. Fila de espera era puxado lá. E a minha tia era dona de uma locadora, então assim, ela sempre comprava um VHS a mais da Disney pra minha família. Então, tipo, eu tenho coleções até hoje imensas. Nossa, isso é uma relíquia, hein, É uma Matias? relíquia. Eu tenho o VHS do Rei Leão verde, mas com a promoção da Pocahontas. Porque pra quem não sabe, naquele ano, eles estavam o classe A era Pocahontas. Caramba. Disney era a galera que, sobrou uns desenhistas aí, faz um desenho de um leão aí, vamos embora. Então, o Rei Leão, na época que lançou, não era pra ser o sucesso que foi. Era um filme complementar, o time que desenhou o Rei Leão é o time B. O time A era Pocahontas, porque era a história da indígena americana. Então, eu tenho esse VHS. Nossa, o Rei Leão bombou muito mais do que a Pocahontas. Muito mais. Assim, pra mim é o top 1. Se você perguntar o meu top de desenhos da Disney, é disparadamente Rei Leão. E aí, eu sempre tive essa paixão. E aí eu comecei com aquela história de ler os livros sobre... Na época eu trabalhava no Carroção, eu falava, cara, mas isso aqui é a Disney.
É a Disney brasileira. Uhum. Só que eu lembro que o fundador do Carroção, o senhor Luiz Gonzaga, ele é vivo até hoje, ele falava uma coisa pra mim que era maravilhosa. Ele falou assim, cara, eu não quero me comparar à Disney. Porque nós não somos um parque de diversão. Nós não temos brinquedos. Aqui nós temos aventuras. São histórias com começo, meio, enfim. Então ele falava isso no sentido não de menosprezar a Disney, Aham. mas pra falar, nós somos Pra mais. se a gente valorizar. tem- a gente é História mais. diferente, A gente traz a criança aqui e ela vive uma história. Não é uma coisa de um brinquedo que começa e termina. Sim. Então eu gostava Aí, disso. Agora eu quero ir no carroção. Ah, mas é maravilhoso. Hoje você pode ir com Hoje famílias. Eu vi É no muito TikTok, legal. inclusive, que tá... Quando eu vi ó, o avião, eu falei assim, isso daí é o Carroção. Que legal. e ele eu vi também- esse Vídeo. É, Você o carro- viu? É o Carroção. Se você entrar no TripAdvisor hoje e colocar lá a Carroção e ver as avaliações, são maravilhosas. Sim. O lugar é absurdo de lindo. Não, era um dos acampamentos mais top naquela época, né? Tanto que eu nunca fui, porque era um dos mais caros também. Eu ia pra concorrência lá, eu ia lá no NR. Aí... porque o Carroção era muito top. E aí, as melhores escolas de São Paulo Carroção. iam pro Carroção. E a gente sempre teve esse... Eu falo a gente, você reparou? Eu já saí de lá tem 6 legal. anos. Tem 6 anos. 6 anos que eu saí do Carroção, mas foram 12 anos. A minha formação profissional foi lá. Então, assim, lá eu aprendi muito de atendimento a cliente, muito do que eu uso hoje, de postura em palco, de postura perante o cliente, foi lá. Então, quando você começou a falar porque a gente puxou, né? Por causa da história do apelido. Sim. Muitos monitores, A maioria recreadores, nos tem hotéis. apelido. É tio. né, então. É o tio Ou e é tem o um tio, apelido. tio, É, lá, o tio tio Paçoca, Coca, tio Isso. Banana. Mas o que acontece? E depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. A Disney, por exemplo, tem a cultura dela, que é baseada em 5 chaves da excelência. Sim. Todo mundo já ouviu falar, quem leu sabe das chaves. O Carroção também tinha. E a primeira chave do Carroção é acolhimento. Ah, Então, pra nossa. eles, a criança que vai na temporada de férias, a primeira coisa que ele tem que saber é teu nome. Que É quem é você. Mas você não é o tio dele. Porque você não sabe qual é a relação dele com o tio. Se ele tem tio, se ele não tem. Que Se é um tio legal, se não é. interessante, sim. Se tem algum problema da família com o tio. Por que eu sou o tio? Não, eu não sou familiar. Sim. Mas eu sou o Matias. Prazer, a gente tá junto. E o Carroção prezava por uma coisa que era acolhimento, técnica e aí diversão. E a animação que nós chamamos. Caramba, que Então legal. não adiantava nada você chegar com um grupo de crianças, tá super animado, e 3, 4 ali querem chorando no primeiro dia pra ir embora porque não se adaptaram. Entendi. A ideia é que todo mundo se adapte, Adapte, todo mundo né? chegue. Opa, tá controlado, tá dentro do que é pra eu fazer, Uhum. agora eu posso ser animado. Caramba. Então- muito Então a interessante. gente sempre trabalhou com isso. Nessas minhas andanças, eu também levei muitos grupos, desses 17 que a gente falou, são de crianças crescidas. Aham. Mas eu levei diversos grupos de adolescente também. Então na época ela Pra trabalhava Disney. como Aí você freela. era tio. aqueles- Aí eu era o tio. Mas eu percebia isso. E assim, mesmo na agência que eu levava, era uma agência do Sul na época, mesmo com a agência que eu levava, eu tentava implementar isso. De chamar as pessoas pelo nome, de não ter gritaria em alguns momentos, de fazer parte Fazer da essa magia, coisa. de falar assim, cara, nós estamos aqui pra aproveitar o que a Disney tem de melhor. Não é pra gente extrapolar a Disney. Sim. Ela é o grande show. Aham. Então o Carroção tinha isso de falar, meu, os monitores são peças fundamentais pra coisa acontecer. Mas eles não podem superar o show Sim, no não sentido podem de ser a ego. estrela do De, com certeza. meu, esse aqui faz um negócio que é incrível, Uhum. mas não tá dentro do É, padrão. Sim. Mas e aí? E aí o segundo que for fazer, a pessoa fica chateada porque não fez? Exatamente. É verdade. E tem Então- muito a ver com o guia de Orlando hoje. Porque hoje o guia, a gente... Lógico, cada um tem uma personalidade. É legal você imprimir sua personalidade, mas tem que ter um padrão. Porque senão o grupo A recebeu um tratamento, o grupo B outro, o É. grupo C outro. Peraí, mas eu comprei tudo na mesma empresa, né? Mas hoje é o Matias mais velho falando isso. Sim, Pensa que eu entrei lá com 19 anos. Eu não entendi essa regra. sim. Falava, por que eu não é. posso ser o Matias animadão? Não. É, fazer isso vai algumas ser coisas. bom, Fazer né? algumas coisas até às vezes escondidas e depois a pessoa ia descobrir e ia falar, poxa, Matias, mas legal, bacana, Mas eu tô querendo ser tá legal. fora do... mas pra mim falava, mas eu tô encantando. Eu tô excedendo, né? Aí que eu aprendi que precisa existir uma cultura, precisa existir um padrão, porque é o padrão que sustenta a magia no dia a dia. Olha que Então a gente interessante. fala isso, e é uma frase do George Kellogridge, do ex-presidente do Magic Kingdom, que ele fala exatamente isso. Ele fala, cara, na Disney não é mágica, é método. É É processo. o método que sustenta a magia. E a sacada tá em criar uma forte cultura que mantenha colaboradores engajados. Pra que Era eles isso. cumpram com o método. Hoje, né? com essa fala bonita, é fácil de entender, mas É. pra um jovem na época eu não entendia. Sim. Eu não entendia por que que o Carroção proibia tatuagem. Uhum. Hoje eu entendo. Aí, qual era o discurso e que pra mim faz muito sentido? Eu falava, olha, a criança vem pra cá pra passar um mês nas férias. Tinham crianças que passavam 21 dias direto lá. Nossa, Sim, Os era, pais viajavam e era. deixavam lá Era o né? acampamento Deixavam das pra gente. férias mesmo. Era um negócio. E aí, imagina, você se tornou a pessoa mais legal pra aquele moleque. Aquela pessoa mais incrível. E você tem uma tatuagem.
você vira padrão de referência pra ela. Sim. É. Você vai estar levando ela pra um caminho que você não sabe se é o que a família quer. Aham. Sim. Na dúvida se é o que quer ou o que não quer, Melhor, preferível É melhor ter. não ter. Aham. E aí você não sabe qual é o padrão. Poxa, às vezes tem uma tatuagem de uma caveira Uhum. ou algum símbolo que não é legal pro todo. E aí? Sim. Então a gente já chegou a perder talentos na época que eu coordenava os monitores por conta de tatuagem. Caramba. E tudo bem. Uhum. É aquilo que a gente fala, quando a cultura tá forte, quem não tá incluído na cultura já nem entra. Nem entra, é. Exatamente. Você já tem a regra do jogo. Você já Então, tem essa é a regra do jogo. essa peneira natural. Né? Natural. E aí você começa a colocar gente que tem fit com a cultura. Uhum. Por isso que eu falo e acredito muito nisso. Contrate as pessoas por atitude e depois treine técnica. Sim, Não é à toa que o primeiro treinamento da Disney é o Traditions. sim. É tradições. E aí eu falo que a Disney é uma empresa repleta de tradições. Mas ela tá longe de ser tradicional. É Tem uma verdade. grande ela diferença. É, É inovadora, verdade. Pra né? mim, Pra ter caramba. tradições quer dizer, eu respeito a minha história, eu respeito o espaço que eu tô. Sim, Ser tradicional é outro papo. exato. A Disney tá longe de ser uma empresa tradicional. O Carroção tá longe de ser um acampamento tradicional. É verdade. A gente tá sempre inovando, Matias, né? mentira que as crianças vão nas férias para um acampamento, onde elas vão ver um planisfério e vão aprender sobre mapa mundi. Vão. E vão amar. gostar, Porque é o jeito que a gente faz. Aham. Muito mais do que eu entrego, é como eu entrego. Exato. E aí, repara como a filosofia carroção... Exato. vai se Não, dá pra juntando. sentir como desde o seu início você foi inserido nesse meio e foi pegando as referências também da Disney, mas eu fiquei um pouco curiosa, porque você é biólogo de formação. Hum. Então, assim, É. como que você caiu também nessa parte da comunicação e treinamentos? Você entrou no carroção por conta dessa parte de ser biólogo? Exatamente. Ah, foi o que eu Matou. imaginei. Ah, entendi. Imaginei. Imaginem vocês, eu sou formado em biologia pela Unesp, né, Universidade Estadual Paulista. O sonho do meu pai era ter um filho. Tem eu e mais dois, uma irmã e um irmão. Um dos três, meu pai queria que se formasse em universidade pública, porque era o sonho dele. Aí sobrou pra você. E aí sobrou pra mim, eu era o primeiro, mais velho. E aí estudei pra caramba, ralei e passei. Só que o curso de biologia na Unesp, ele é integral. Então, eu tinha aula de manhã e à tarde. E aí era muito pesado morar fora é muito caro. Uhum. E aí minha família não ia ter condições de me bancar fora. Sim. Então eu precisava achar um jeito de ganhar dinheiro. E aí tentei ser garçom, trabalhar na noite, não rolou, não era. Aí um dia eu tava no bandejão da faculdade. Na época que o bandejão custava R$1,80. Ah, Saudoso bandejão. Saudoso bandejão. Eu morava numa república, pra você ter uma ideia, pra baratear. Moravam eu e mais 7 caras. Caramba. Penso que é 8 biólogos morando na mesma casa. Gente. Nossa. Sim, a minha mãe falava isso. Eu vi o fundo da pia de casa 2 vezes. Quando a gente alugou e quando a gente devolveu 5 anos depois. Então, você imagina como é que era. Mas era tudo pra baratear. E aí eu lembro que um dia eu tava no bandejão e vi uma galera de roxo, um uniforme diferente, super empolgado, conversando com o pessoal. Eu fui ver o que eram. Eram os monitores do carroção fazendo recrutamento. Então, eles buscavam na faculdade o perfil do adolescente, do jovem, mas com a responsabilidade da faculdade. Já tinha aquele pré-conceito de que se passou numa pública, poxa, é alguém que ralou, estudou, tá precisando se bancar, então juntavam o melhor dos mundos. E aí eu pensei, falei, poxa, pagam por dia. O lugar é maravilhoso, tinha um tal de um aquário com jacarés, que eu falei, pô, eu como biólogo, é lá que eu vou. Pagavam por dia, funcionava de final de semana, eu não precisava faltar. E a comida ia ser melhor que da minha república. Ainda você ia ganhar por Eu isso, né? ainda ganhar pra comer bem, falei, vou pra lá. Fechou. Só que assim, engraçado, o tempo de vida médio, se você pegar a ABAI, que é a Associação Brasileira de Acampamentos, você sabe qual é o tempo de, vamos falar tempo de vida, mas qual é o tempo de um monitor dentro de um acampamento? Quanto tempo ele fica dentro de um acampamento trabalhando? Não. É por temporada, assim, você É pensa por nas temporada, mas temporadas. quantos anos você acha que um monitor fica no acampamento? Tipo, eu trabalho no carroção, quantos anos eu fico ali Uns dentro? 2, 3. 2, 3. Por que 2, 3? Porque é mais ou menos o ciclo da faculdade. Sim, Ah, verdade. verdade. Depois você se forma e vai Você pra vai tua pra outras carreira. áreas, né? É. O tempo de vida, o tempo médio do carroção passava dos 6, 7 anos. Olha. E aí, por que a gente fala isso? Porque ele sempre buscou os melhores e a gente tinha esse plano de carreira, do cara começar frila e ir pra lá. Pra mim, o que era pra ser um ganha-pão, virou um carreira. trabalho. Foram 12 anos. Eu comecei como monitor, fui para auxiliar da coordenação, coordenador, auxiliar da gerência, gerente. Eu saí de lá como gerente geral. Então, eu saí para contar a minha própria história. E aí, Que bacana. muito disso, dessa filosofia, eu fui absorvendo e entendendo no decorrer dos anos. É muito engraçado pegar o Matias que começou, que questionava. Eu sempre fui um cara muito tranquilo. Então, eu sempre fiz o que tinha que ser feito,
Mas eu sempre me questionava, tipo, por que eu não posso fazer isso diferente? Uhum. Vou abrindo aqui bastidores. A gente gosta A gente disso. gosta sim. A gente gosta da treta, vai. Vou dar um exemplo. Aham. Tem um avião no carroção. Certo. Esse avião, ele funciona de verdade. Quando você põe um grupo lá dentro, há uma história. Há tudo que você conta. Espero que... Ô, seu Luiz Gonzaga. Seu Luiz. Ô, seu Luiz, é o seguinte. Essa é a hora que o senhor precisa passar aquele cafezinho. Já foi, entendeu? Vida que segue. Mas o pior é que foi descoberto. Óbvio. Aqui, ó, passou, já era. Começou, era um grupo já de uma escola que já me conhecia, então a escola já tinha aquela liberdade, a professora... O avião liga de verdade com as crianças lá dentro. Então dá um desespero nas crianças. Tipo, ligou. E a função nossa ali dentro naquele momento é acalmar, pedir para eles escutarem porque ouve-se a caixa preta, o que aconteceu dentro do avião, porque aquele avião foi cair ali, toda uma magia por trás. O que o Matias legalzão da época fez? Abri a janela do avião, pulei na asa e saí do avião. Tipo, como se o avião fosse cair. Eu falei, eu vou me salvar! Pra brincar com as crianças. E todo mundo ficou A professora... amou, porque até aquele moleque mais assim chorou dentro do avião de... Beleza. Até aí a professora saiu, cliente. Satisfeita, NPS 100. legal. Cara, maravilhoso o que você fez, Sim. Matias. Foi o melhor avião que eu já fiz na vida. Que eu venho Que aqui ela há já não sei tinha quantos visto, anos. Que ela sempre viu o padrão. Sim. Beleza. Estamos nós na arquibancada, no final, encerramento, colégio com 250 crianças. O coordenador da época, eu era monitor, pensa, tipo, tava ali 2 anos de calção, tava. Eu era um monitor já bem quisto na monitoria, mas era monitor, o coordenador. E aí, gostaram? O que você mais gostou? Ele falou, foi Deus. Ele apontou pro moleque assim, o que você mais gostou? É o moleque, o tio Matias pulou do avião. Aí o brilho foi sumindo, eu só fiz assim. As crianças, nada a ver, Imagina, quem pulou do avião? Não, eu pulei no avião, gente. Acabou o cliente despediu, a gente dando tchauzinho, eu só senti um cutucão assim, ó. Sala de reunião, por favor. Tá. Fui lá, mas tomei uma ensaboada. Nossa, sim, né? Óbvio, eu infringi regra de segurança, eu quis ser o legalzão, e eu saí de lá daquela reunião bravo com calção. Eu falei, a professora gostou, ela falou que foi o melhor avião da vida dela. Hoje, eu entendo exatamente o que aconteceu, cara. E que tem a questão da maturidade, né? Conforme vai passando o tempo, você vai entendendo, você vai ficando muito mais maduro pra perceber que, putz, eles têm razão, essa empresa tem razão. Eu entendo a Disney fazer isso agora. Aí quando você vê aí eu comecei a estudar mais a Disney, aí aquilo foi entrando de maneira orgânica. Aí, do biólogo, eu fui pra isso. Quando era pra eu atuar na biologia, eu fui convidado a ser auxiliar da coordenação. Então já entrei no calção, auxiliar da coordenação. Mas, ó, de uma certa forma, tudo se resolveu. Porque você fez uma carreira lá dentro. Exatamente. Mas o quanto... Vocês não imaginam o quanto de Matias hoje é dessa formação. Do quanto hoje eu olho, o quanto o carroção era rígido com algumas coisas que eu não entendia. E hoje eu falo, é por isso. Mas como é que a Disney entrou na sua vida, Matias? Porque você tava lá estudando biologia e trabalhando no carroção, super bacana, com conceitos Disney, assim, mas você já tinha ido pra Disney alguma vez? Aí eu fui, a primeira vez que eu fui pra Disney foi de turista. Turistão mesmo, eu, a minha esposa e minha cunhada. Você já era adulto? Já, eu tinha 22 anos a primeira vez que eu fui pra Disney. Você já era casado aos 22 anos? Não, hoje ela é minha esposa. Na época, minha namorada. Tá. Aí, a gente foi pra Disney, eu acho que foi com 22. Eu preciso depois até confirmar isso. Mas foi a primeira viagem nossa, então tudo era novo. A gente pegava manual, imprimia PDF de como andar nos parques. Era a época de blog. Entrava em blog de viagem pra ver como que era. Isso foi quando? Que ano? 22, eu tinha 90, 2012, 2010, 2011, 2012. Tá. Aí... Fast Pass de papel ainda, né? Isso. Todo, raizão raiz. Total. E aí, mas fui como turista. E aí, o que acontece? As coisas vão, que eu falo, né? É muito engraçado, porque eu tenho o claro sentimento real, assim, genuíno, de que a vida me preparou pra onde eu tô hoje. O Matias de hoje, eu falo assim, com brilho no olho, de que eu tenho certeza que é pra eu estar aqui, do jeito que eu tô, com a maturidade que eu tô. Porque você fala, poxa, hoje você trabalha com adultos. O que eu uso?
de coisas da recreação. Sim, imagina. Seja de improviso no sentido de lidar com uma situação, de lidar com alguém, de ter de colocar gamificação no próprio curso Sim. que a gente faz hoje lá. Então, assim, fui de turista, já era uma apaixonado, sempre fui. Minha família é Disney maníaca, assim, a gente sempre foi apaixonado por tudo. Engraçado até, porque eu acho que hoje a minha tia fazia uma coisa que a gente não sabia. Mas ela dava meio que uns filmes meio que Disney B, assim, sabe? Time B da Disney. Porque minha família é apaixonada por uns filmes que não é normal. Tipo, Robin Hood. Tá. Eu sei as falas de cor do filme do Robin Hood. Mentira. A Espada Era a Lei. Uau! É maravilhoso. Eu só assisti uma vez Então, esse filme são faz filmes que eu muito falo, tempo. O Cão e a Raposa, Uau, tipo, traumas de infância raiz, dela soltando a raposa. é. Então é um Série B. estilo Disney, assim, que não é meio comum. Eram esses que minha família assistia. Sim. E o Rei Leão, óbvio. E aí, beleza. Aí o que eu comecei a fazer? Poxa, eu comecei a virar coordenador. Eu coordenava as equipes e eu queria implementar essa metodologia Disney. Como transformar o carroção na Disney. Aí li um livro aqui, um livro lá, um livro ali. Comecei a ler. Aí eu falei assim, poxa, internet, né? Coloquei quem são os caras que falam de Disney Business do Brasil? Quem é a galera? E vi lá, apareceram 5, 6 nomes que estão no mercado até hoje. Falei, o não eu já tenho. Vamos em busca da humilhação, como diz o ditado, né? Mandei e-mail para todos eles. Pô, meu nome é Matias, trabalho num acampamento, expliquei quem eu era e falei, olha, eu gostaria de conhecer mais, seguir nessa área e tudo mais. Desses 6, 7 que eu mandei, um me respondeu. Apenas um. E foi o Alexandre Slivnik. Me mandou com, olha, Matias, que legal, que incrível, olha, recomendo você ler esse livro, veja esse vídeo e não sei o quê. Falei, poxa, que legal. Respondi o cara. Isso foi que época, mais ou menos? Poxa, já há uns 9 anos atrás. Não, 8 anos atrás. Então a gente tá falando 2016. Ah, tá. Eu fui com ele em 2015 pra Marceline. Então Que ele fez o grupo do Claudemir com Isso vocês. que a gente fez. Perfeito. Né? Então foi um ano depois. Um ano depois. Tá. Mas ele mandou. Hoje, eu sei que esse e-mail é padrão. Ele tem pra todo mundo, ele só troca o nome. Mas na época... Foi um... Mas foi um cuidado. Por mais que tenha sido um Total. padrão, foi um Ele te cuidado deu que uma ele teve. atenção. E aí eu falo, é uma coisa que eu uso nos treinamentos. Eu falo, gente, isso chama percepção do cliente. Você vai atender 10, 20, 30, 40 pessoas no seu dia. Sim. Se cada uma delas sair com a percepção de que o atendimento foi único, é isso que eu É vou isso, enxergar. pronto. Foi o que ele fez. Na minha percepção, eu sou VIP, como a gente fala, né? E VIP é um termo que a Disney cunhou de uma maneira diferente. VIP para todos nós é Very Important Person. Pra Disney não é mais Very Important Person. Todo mundo que entra lá é importante. É. O que ela mudou? Pra Very Individual Person. person. Cada um tem o seu motivo, É. cada um tá lá. E tudo isso que eu lia nos livros, eu falava, eu quero implementar aqui no carroção. Você acha que com a tecnologia que a gente tem hoje é possível fazer algo tão único? Eu tenho muito meu de que a gente tá na adolescência da tecnologia. O que eu quero dizer com isso? Como um bom adolescente, a gente é polarizado, a gente não sabe direito o que tá acontecendo, a gente vai pro lado da violência, da agressão. Repara pra você ver. A internet, pra mim, tá na adolescência. A gente não tá sabendo lidar com o que a gente tem. Então, tipo, polarizou, Sim. briga e não sei o quê. Então a gente tá Ou aprendendo. você tá de um lado ou você tá do outro. A gente tá né? aprendendo. Então a gente tá na adolescência da internet. Uhum. Na adolescência da tecnologia, pra mim. Vai entrar o GPT agora. O pessoal acha que o que a inteligência artificial sabe fazer é agilizar o teu trabalho. Ela faz muito mais do Muito que mais. isso. Então, o que eu acho? Que a gente vai aprender a delegar pra tecnologia o que ela faz de melhor pra sobrar mais tempo pra- pro que a gente faz de melhor. Pra que a gente possa ser cada vez mais ser humano. Humano. Os sim. últimos cursos, livros, qualquer coisa que você fez, com certeza tem a ver com comunicação, inteligência emocional, Sim. tem a ver com empatia. Uhum. É. São habilidades inatas humanas. Sim. Que o computador não consegue. A gente voltou a reproduzir. estudar o que nós temos de natureza. É verdade. É verdade. Por que a gente fala tanto da questão da escutativa? Sabe quem tem escutativa? Criança. É verdade. Uma criança, quando você volta pra sua casa depois de um dia de trabalho, eu não sou pai, tá? Não tenho maturidade pra isso ainda, mas um dia espero ser. Mas se você tem um filho, você sabe, você entende o que eu tô falando. Você vai chegar do seu trabalho e vai ter aquela 1 hora pra brincar com ele. Naquela 1 hora, aquela criança vai brincar como se não houvesse amanhã. É verdade. E ela não vai estar preocupada se amanhã você vai poder ou não. Porque ela tá vivendo o agora. Sim. A gente que vive nesse mundo cheio de tarefa e reunião, repara que a gente nunca tá 100%. Presente naquilo, né? Você tá num podcast pensando, poxa, tá atrasado o próximo, então vai Sim. começar o próximo. Então, você tava ali 90%. É verdade. Agora, em que momento a gente vai estar 100% focado? Pra isso, cara,
Deixa a tecnologia fazer o que ela faz de melhor. Deixa ela responder o chatbot rápido. Deixa ela monitorar pra você. Deixa ela fazer... A Disney faz isso. A Magic Band nada mais é que um Big Data, um Big Data pra te dar a melhor opção. Ela tentou o Genie Plus, de oferecer a melhor condução de parque. Viu que patinou, não era bem o que ela imaginava. Opa, volta, beleza. Erra rápido, vamos lá, vamos de novo. Bora pro próximo avanço. Mas por quê? Porque eu acho que você tem que usar a tecnologia para te dar a maior munição possível, mas aí você vai ter que personalizar o atendimento. Então, o que a tecnologia pode te dar? O nome, quem é, de onde vem, se já veio, se não sei o quê. Aquilo cai rápido na tua mão. Você não tem O mais que você vai fazer pesquisa o que você vai fazer com a informação aí diz muito do quão humanizado você tá ou não. E para mim é o chamar pelo nome. São coisas tão simples que a gente tá vendo hoje em dia. Por exemplo, você pede a senha lá no banco. É que hoje o banco físico já nem tem mais, mas antigamente você pedia a senha. Tinha alguns bancos que você tinha que pôr seu CPF. Eu não entendia por que você tem que pôr seu CPF ali. Mas lá no guichê, a moça, senhor Matias, não era próximo, não era o 572, era o Matias. Era o Matias. Você entende? Tipo, E faz uma diferença. Nossa, demais. Total. Uma diferença. Total. Sabe por quê faz diferença? Aí eu vou entrar, olha só como a gente vai costurando. Eu vou entrar do Matias biólogo. Eu me especializei na faculdade em comportamento animal. Depois eu decidi, por conta própria, estudar o animal mais complexo que existe. Aí adivinha que animal que eu vou estudar? Vou estudar... Ser humano. Nossa. Fui entender essa lógica do ser humano, mas eu não queria estudar o ser humano fisiologicamente. Eu queria estudar como comportamento. Por que a gente faz o que a gente faz? A gente gosta de bando. O ser humano, desde a pré-história, ele gosta de pertencer a um bando. Ele entende a tribo. A gente gosta de pertencer a algo. Se numa ponta o melhor dos mundos é pertencer, qual é o pior? Qual é o antagonismo aqui? Não pertencer. Não pertencer. Indiferença. Por isso que a gente odeia indiferença no atendimento. Só que tem um estudo de Harvard que diz que o maior medo do ser humano hoje não é mais o medo de morrer. O maior medo do ser humano hoje é morrer sozinho. É verdade. Todo mundo tem um medo de morrer sozinho. Então você quer pertencer ao grupo da faculdade, ao grupo da bicicleta, ao grupo da igreja, ao grupo do futebol, ao grupo do livro, a qualquer grupo. Quando você se sente parte de um grupo, você fala, pô, é ali que eu tô. Só que isso é pro mercado também, consumidor. Não dá pra separar. Então o que acontece? Quando eu tenho um atendimento de indiferença, ele fala, opa, nessa tribo aqui eu sou mais um. Então eu vou pra outra que me trate bem. Então é capaz de eu mudar um estabelecimento de varejo se um me chamar pelo nome. Pelo simples fato de me chamar pelo nome, eu já mudo de lugar, porque ali eu me senti mais próximo. Só que tem uma coisa que é o que eu falo hoje, que você perguntou da tecnologia, e pra mim também é uma visão que eu tenho. O ser humano começou a viver em tribo. E aí o que acontece? Eu comecei a compartilhar comida, compartilhar conhecimento, eu dormia na mesma caverna que você, enquanto alguém fazia a ronda. Só que tem uma coisa, eu só compartilho a minha caça com você se acontecer uma coisa entre nós. Eu só acredito no que você tá falando se acontecer uma coisa entre nós. Eu só durmo tranquilo com você fazendo ronda se acontecer uma coisa. Se eu confiar em você. A confiança é a cola que uniu as primeiras tribos. E a gente carrega até hoje. Não deu tempo da gente evoluir como espécie e mudar. A gente tem os mesmos anseios. Então a gente quer confiar. O ser humano só coopera quando ele confia. O cliente de qualquer negócio só vai cooperar de verdade se ele confiar que você está fazendo melhor por mim. Você sabe, Matias, que você tocou num ponto que é uma coisa que a gente usa muito dentro da Magic Blue. E acho que a Camila já ouviu falar também, porque o Paulo fala muito isso. Paulo é meu marido e meu sócio, né? E na Magic Blue, ele sempre fala uma coisa para os nossos colaboradores. Coloque o cliente dentro do táxi. Eu não sei se ele viu isso em algum lugar ou se ele criou. Depois eu até quero perguntar. Você já ouviu ele falando isso, já né? ouvi. Coloque o cliente dentro do táxi. O que é isso? A gente sabe que problemas acontecem, ainda mais numa empresa de serviços como a Magic Blue, que é uma operadora e agência de viagem, que a gente depende de uma série de camadas de fornecedores. Então, quando você divide com o seu cliente que aquele problema está acontecendo, você coloca ele dentro do táxi com você e fala assim, deixa eu fazer o caminho junto com você. Então, olha, atrasou isso daqui por causa disso. Então, a gente tem aqui um sistema. Esse sistema, ele tem que pegar esses dados. E aí, a Disney ainda não mandou os dados. Por isso que o seu bilhete não foi emitido. Mas fica tranquilo, porque eles têm esse... Então, assim, quando você começa a colocar ele dentro do táxi, ele faz... tá bom. Então eu espero até amanhã. E esse... É o limiar da confiança. Exato. É quando ele pulou do... O que ela tá falando pra será eu que confio em você? Entendi. Aí a hora que ele começa a confiar, ele começa a cooperar. A gente fala isso de liderança, de qualquer coisa, é o que eu trago. E aí, olha como
o Matias, quando eu brinquei que eu falei que eu estou no lugar certo, até esse lance da biologia, de trazer essa antropologia, que é o estudo que eu fiz, que eu estudei bastante a antropologia para entender de onde viemos para onde vamos. A gente tá fazendo um resgate a este ser humano, entende? Essa essência. Para mim, óbvio, a gente tá passando por um reflexo da pandemia, claro que estamos. Mas para mim, a maior crise do mundo hoje não é de crédito, é de credibilidade. Credibilidade. Não é dinheiro, ninguém queimou dinheiro. O dinheiro circula. Agora, aonde eu vou colocar o meu dinheiro, É verdade. diz muito. É por isso que eu falo que a gente tem que ser sempre muito transparente. Lá na Medical, que aí eu também tenho a minha agência e a gente é muito transparente. Eu falo, gente, a gente tem que jogar no time do cliente, a ponto dele entender que se eu achar que ele fechar em outro lugar vai ser melhor pra ele, eu vou falar. Exatamente. Você sabe que a Apple tem muito disso. Se você vai na Apple, e aconteceu comigo numa das turmas que a gente foi entregar nos Estados Unidos, e eu queria comprar um iPad pra minha esposa. E aí eu ia comprar um iPad Pro. O vendedor me explicou pra quê? Explica o que você quer. Eu expliquei que ela trabalhava, que era muito documento, que era mais anotação, ali assistia uns vídeos outros. Eu falei, pra que você vai levar o Pro? Não. Você tá levando uma Ferrari que você vai andar em primeiro o tempo todo. Pra ir na padaria, Leva né? esse aqui, o Air, que é muito mais barato. Você falou que ela faz isso, não faz? Ela não viaja muito? Eu falei, viaja. Então, ó, o Air é pra isso, é pra menor, não sei o quê. Mais peso, leve, não sei o quê. Era muito mais barato. Sim. E aí que você ganha confiança. E aí eu te falo uma coisa muito importante. A Apple não trabalha com comissão. Não tô falando, cada realidade é uma realidade. Claro. Mas quando foi questionado uma vez por um participante da turma, porque o que acontece? Lá nesse programa que chama Estratégia da Magia, a gente vai um dia pra Apple. Sim, eu fiz E tem esse uma programa palestra. da Apple. Ah, lá que com massa. Esqueci o nome dele. Que é a Apple lá do Millennium, não é? Isso, com o Gary. Gary, isso. Aí tem essa palestra dentro e um participante na nossa turma perguntou: Ô Gary, mas como é que funciona esse esquema da comissão? Por que vocês optaram por não ter comissão? Aí o Gary falou assim que a comissão gera pressão no vendedor. E aí ele coloca os interesses dele Ele na acima frente. do interesse do Caramba. cliente. É isso. É quando a gente... e não tô falando que tem que abominar, não. Mas tudo tem que ser transparente. Sim. E a transparência é a palavra da confiança. É. Quando você é transparente, por mais que seja um problema, você tende a fidelizar mais cliente. Tem um estudo da Zendesk que mostra que clientes que têm problemas resolvidos de maneira satisfatória tendem a fidelizar mais do que muito aquele mais. que passa flat. Uhum. Porque aquele que nunca teve contato muito... Tipo, veio, comprou, foi tudo bem. foi tudo ok. bem. Não, ninguém tá romantizando o erro. É. Mas aquele que teve um problema e você foi lá e resolveu da melhor maneira possível, esse é o cara que vai olhar no e falar assim, eu vou nela. Uhum. E se der um problema, Eu sei que ela resolve. Exato. é ali que eu vou, porque mesmo com problema, nem sempre a culpa vai ser nossa. Mas se esse cliente procurou a gente, o problema passa a ser. Exato. É Exatamente. o tal do problema como oportunidade que a gente ouve por aí. Sim. É isso, é realmente entender isso aí. Entra na parte que a gente fala do atendimento, mas pra mim, quando eu falo de atendimento, eu não falo como venda como produto final. Eu falo de trazer esse cara pra dentro da tribo, dele olhar e falar assim, eu faço parte. É, Caramba, ele se preocupa exatamente. comigo. E agora mesmo eu tava falando com a Joyce, que tava falando com o passageiro, que ele comprou tudo com a gente. Comprou ingresso, locação de carro, tudo. Mas o hotel, ele tinha fechado já. Quando ele chegou pra gente, ele já tinha o hotel fechado. Ele tá tendo problema na onde? No hotel. E aí ele foi, compartilhou, a gente mostrou qual o caminho que ele poderia ter, mas aí a gente não consegue resolver e ajudar pra ele. Mas eu tenho certeza que ele vai lembrar disso numa próxima. Exatamente, mas por quê? Porque ele vai confiar. E pra mim a palavra do momento é confiança. É confiança de você entender que, tipo, um liderado vai ouvir uma nova diretriz, porque às vezes a gente chega, vocês que cuidam da agência, que são responsáveis, sabem disso. Às vezes vai chegar uma nova determinação de vocês que não vai agradar. Vai ser uma decisão não bacana. Como fazer com que a minha equipe entenda essa decisão não tão legal assim? Uhum. Quando elas entenderem que você está falando a verdade, que aquilo é o melhor para nós, que é o melhor para a tribo, que é o melhor para a empresa. Então é trazer todo mundo para dentro. E aí tem um livro do Yuval Harari que é maravilhoso, que é o Sapiens, que fala por que nós chegamos para cá por que a gente dominou o planeta? Porque a gente aprendeu a confiar um no outro. Uhum. Os animais têm até certo modo isso, mas eles não extrapolam. Nós não, nós começamos a compartilhar, nós começamos a viver em sociedade, então a gente tem os nossos ritos, mas mais do que isso, a gente pertence. Uhum. E aí você pega, por exemplo, olha como isso extrapola barreiras, né? São os tais dos novos bancos que a gente vê por aí. Cara, a relação do banco com o consumidor mudou completamente. Totalmente. O banco que era aquela coisa de que, sabe aquela história do Ford? Henry Ford falava que o cliente pode escolher qualquer cor de carro, contanto que ele seja preto. Sim. Era a frase dele. Era a frase dele. Por quê? Porque na época quem detinha o poder era ele. Uhum. Quem detinha o poder era a empresa que prestava serviço. Hoje é o consumidor. Sim. Quem dita a regra agora é o Só que sabe qual é o grande X?
O consumidor de hoje, ele é esperto demais. Ele vai comparar produto com produto. Sim. Mas ele vai comparar atendimento com atendimento. É. Só que o atendimento pode ser de qualquer lugar. Exatamente. Você não é comparado, por exemplo, a Magic Blue, ela não é comparada com uma outra operadora. Ela é comparada até com uma Apple, com uma banco, Disney, com Com a um Disney. banco Então, todos nós estamos no ramo da Disney. da Disney. É verdade. Exatamente. E é por isso que eu falo que o sarrafo é alto. As É. empresas precisam entender que, tipo, o Nubank, o Inter, ou qualquer Uhum. banco que você fala, tá no mesmo ramo que a Disney. Sim. Porque se eu chego lá na Disney, o cara sabe tudo do meu histórico, faz uma baita experiência pra mim, por que o banco que tá com o meu dinheiro, Sim. eles não estão fazendo isso? E é de se questionar. Aí você fala, pô, Exatamente. Aí você entra num lugar que a pessoa não chama o teu nome, você fica, eu pago os planos de saúde aqui, eu tenho isso. É. Aí começa, olha como a gente tá comparando. É e é verdade. por isso que hoje, então, muitas empresas buscam essa metodologia, porque elas perceberam que a comparação já não é mais entre concorrentes do mesmo mercado, né? A gente ouvia muito no passado, mas o que a Disney tem a ver com a minha empresa? Não. Por que eu vou levar um colaborador ou fazer o curso de vocês na Disney se a Disney não tem nada a ver com a minha empresa? Hoje a gente quase não ouve mais essa fala. Sim. Tá começando a ficar tão claro pra todo mundo que as pessoas falam, Matias, a gente tá mandando aí um grupo e a gente tem empresas que mandam, a gente tem o formato turma aberta, né, que você pode ir, você, mais uma pessoa, enfim, mas tem turmas exclusivas. Tem empresa que manda grupo de 30, 40, 50 executivos pra ir lá pra falar, e empresas da área da saúde, empresas da área de montadora, empresas da área de crédito, empresas da área de cooperativa. Então são ramos completamente diferentes. Estão indo lá pra quê? Pra aprender essa metodologia. Sim. E eu falava antes metodologia da Disney. Claro que ainda é a grande roupagem do programa, mas você tem uma Universal que está Que é- despontando absurdamente com atendimento, Sim. com Tá. experiência do cliente. Você tem uma Apple que entende a experiência do cliente no sentido do produto. Sim. Você tem ali um Cirque du Soleil que a gente visita e entende um pouco dos bastidores do Cirque e conversa com convidados do Cirque, que você entende que ele se renovou. Cara, o Cirque é um circo que em algum momento alguém olhou e falou assim, cara, não é isso que a gente tá entregando. Dá pra Tem que entregar a melhorar isso daí, experiência. Para. Não. Se você olhar o... Como chama? O Guy Liberté, né? É o Guy Liberté, não lembro o nome do criador do Cirque, mas que ele fala no livro dele, ele fala exatamente isso. Ele fala que chegou um momento que ele teve um ponto que ele precisou... Cara, não. A gente tem que entregar um espetáculo. Sim. E como espetáculo, eu quero ter o melhor malabarista, o melhor... Não sei o que, eu quero ter... Trapezista, Aí que ele melhor, começou. né? Aí que as empresas começaram a entender que o tal do Dream Team. Aham. É. Eu quero ter o melhor em cada área dentro da Uhum. minha empresa. Então as empresas começaram a ir pra lá, não só pra isso. Essa metodologia disso começou a ficar claro. Cara, eu entendo. Eu entendo que o que vocês vão falar não é o Pixie Dust nesse sentido de, eu vou chegar lá e vai ser uma mágica e nossa. Botar a orelhinha, todo mundo. Tipo, eu vou chegar aqui com o pozinho e, tem um bom atendimento. Cuide do cliente, põe ele no táxi sempre. Não, mas entende que há uma metodologia por trás que é de humano para humano. Então a Disney pode ser a mais tecnológica possível. E na tua pergunta, né? Pô, como que a tecnologia vai fazer? Eu falei, aí que vai fazer. Ela vai trazer um monte de dados para mim, para minha empresa, para eu olhar esses dados e falar, beleza, dentro desses dados aqui que eu tenho, o que minha equipe pode fazer? Uhum. Então, eu vou te dar um exemplo. Voltando lá no carroção, como era do nosso DNA lá e a gente não sabia. Existe uma ficha, uma reunião pré-cliente e uma reunião pós-cliente. O que é na reunião pré-cliente? A gente pega o pós do ano passado. O que tem nesse pós? Se choveu, se não choveu. Como que foram as crianças? Quem eram os monitores? Perfil dos professores? Quem era cada um dos professores? Tinha um carômetro dos professores com nome, cargo e quem era. Por quê? No ano seguinte, o coordenador abria a pasta aqui, ó. Oi, Joyce, tudo bem? Porque tava ali a foto e a cara e como é que você tá? Ô, ano passado choveu, hein? Ainda bem que esse ano aqui, ó, colocamos... Você fica assim, ó. Caramba. Como eles lembram? Sim. Isso do papel, do coisa, é tecnologia, Sim, é um é. processo. Hoje, não tá mais no papel. Tá, Hoje é o quê? lógico. O coordenador tem um aplicativo que ele abre lá e vê o colégio Magic Blue. Deixa eu ver. Pô, é a 10ª vez que eles vêm. Aí você senta lá com a coordenadora. Já é 10 anos com a gente, hein? Do nada. Aí ela fica assim, como você sabe? Uhum. Não, vocês são famosos aqui, né? Vocês têm moral aqui. Não. Lembra aquela vez que aconteceu não sei o que? Como você sabe? Uhum. Entendeu? Eu atendo, a gente atende, o Calção atende, nós atendemos no nosso trabalho centenas de pessoas. Mas esse colégio, só com essa fala, Pronto. pô, eu sou o único. Uhum. Mas é muito do que você falou. A tecnologia, ela tá aí pra todo mundo. Mas ela só vai fazer a diferença pra quem souber usar. Total, total. É. Se você pedir pra eu resumir a internet, eu diria que a palavra da internet é potencialização.
ela potencializa o que é bom e ela O que não é bom potencializa o que é também. ruim. É aquela história dos lobos. Qual lobo se alimenta, qual lado da internet se alimenta. Se você quiser entrar agora e passar horas sem absorver nada e vendo coisas inúteis, Você Nossa, fica. pô, você tem Você material pra caramba. Muito. Opa! Mas você também tem material, por exemplo, se eu for pensar que na nossa época, a época que a gente fez escola, você teria acesso a um bom, por exemplo, uma boa aula de história. Você tinha que dar sorte do teu Nossa, professor de história ser bom. É, Hoje você pega na internet e digita aí Segunda Guerra Mundial, você vê cada vídeo. sim. A ponto de que os professores entenderam, pode ver que a escola tá tendo uma crise também de ensino e tudo mais, porque esses professores da velha guarda tiveram que, galera, Ou como você é que eu se vou mexe, competir? Aí você pega um professor da velha guarda de biologia. O moleque chega na sexto ano, ele já assistiu 20 mil horas de Discovery Channel. Ele dá um banho no Ele professor. sabe como que é o acasalamento do gafanhoto do Himalaia. Aí o professor começa, na lousa, fotossíntese. Ah, Esse moleque ia ter um infarto. Não. eu acho que é por isso que a educação tá passando por um momento de transformação, tanto na escola quanto na universidade. Porque hoje as pessoas não querem ir mais pra universidade pra passar 4 anos trancado dentro de uma sala, não. Ele aprende isso muito mais rápido. A não ser que sejam profissões que realmente, né? Uma Exato. medicina, não sei o quê. As outras profissões, a curva tá caindo cada vez mais, né? Porque você tem uma... E eu não tô aí também falando que a área acadêmica não é boa, não é isso. Mas se ela não for transformada totalmente, hoje em dia você tem curso de qualquer coisa num clique. É o tal, eu tava até conversando com as meninas aqui fora, que é o tal da cauda, a gente tava falando sobre nichos, micronichos, nanonichos. Cara, hoje qualquer assunto que você quiser na internet, você coloca lá, você cai numa tribo. Sim. De novo a gente volta a fazer, achei minha tribo. Cara, eu sou apaixonado por cozinha da Tailândia. Se você quiser colocar lá, você vai achar restaurantes tailandeses em São Paulo. Veganos São Paulo. Você vai achar uma Mas banca. foi o que eu senti quando eu encontrei a Academia da Magia. Porque eu era apaixonada pelo mundo Disney e no meu universo ali eu era o patinho feio. Porque, como assim? A Camila não cresce. Quando eu descobri a Academia da Magia num curso de guias, eu falei, cara, esse é meu lugar. E aí as pessoas querem fazer mais sentem o que eu sinto, Exato. falam do que eu falo. Tipo, eu sou normal também, tenho... Mas você sabe que a escola, ela vem de um modelo prussiano, né? Que surgiu na Prússia. E qual era a ideia? Porque se você olhar a escola de anos atrás e agora, é o mesmo formato. É uma pessoa que detém o conhecimento e 30, 40 ouvindo. Por que isso foi usado? Porque era a forma mais rápida de transmitir. Sim. Então, funcionou e funciona, ela é efetiva. Não tô aqui também pra... E eu fui professor de biologia de cursinho, então eu entendo. Mas hoje, o professor precisa entender que o poder mudou de mão. Nós, como donos de negócio, o poder mudou de mão. Não tá mais com quem entrega, tá com quem recebe. Então, tá com o consumidor. No nosso caso, o nosso consumidor. No caso do professor, o aluno tem esse poder agora. Que poder? A gente deixa de ser o detentor do conhecimento e passa a ser o mentor, o curador. Vocês trabalham com agência. Se o cara quiser planejar a própria viagem, ele vai achar conteúdos infinitos. Por que se ele pode fazer isso, ele vai procurar vocês? Porque ele confia, porque tem alguém que sabe mais do que ele, porque vocês são curadoras de conteúdo. Ele não tá comprando a viagem, ele tá comprando todo o know-how de vocês de viagem. Conhecimento, informação. E como que ele chega e compra tranquilo? Quando ele confia. Exato. O ensino, pra mim, o professor não tem mais o conhecimento só pra ele. A criança pode buscar na internet. Mas ele é o curador de conteúdo. Quais são os melhores conteúdos? Exato. De que forma fazer? É genial pra mim o professor virar e falar assim, cara, chega na sua casa, entra no canal do Felipe Castanhari e põe lá a história do Japão. É um vídeo que o cara gastou... Ele conta num podcast que eu assisti dele, ele gastou 40 mil reais pra produzir um vídeo de 30 minutos. Cara. Porque ele chamou um desenhista, um historiador. Cara, a criança vai ter em 30 minutos a história do Japão e o professor depois vai poder abordar de novo em sala de aula. Tipo, vocês viram aquela parte do vídeo? Foi legal pra todo mundo. Então ele passa a ser curador do conteúdo. Vocês são curadores de conteúdo. Não dá pra você falar assim, não, o meu cliente não sabe nada. Eu sei tudo e o que eu determinar pra ele é o que é certo. Pronto, Não, a gente tem um monte de coisa. normalmente a gente justamente tem que fazer o oposto. Ele chega, aí ele acha que sabe, aí você tem que explicar, então, mas vamos lá, não é mais ou menos assim, Isso. né? E aí a hora que ele fizer no táxi, Agora ele começou a confiar. A hora que ele começou a confiar, e por incrível que pareça, quando um cliente confia e gosta, até o nível crítico dele cai. É verdade. Você reparou que a gente fica louco da vida com a Disney, com algumas decisões? Ah, Mas a gente não deixa de ir, não deixa de fazer, não deixa de falar bem. E sabe por quê?
Porque a gente torce pra aquilo dar certo. É. Mesmo quando a Disney erra, a gente fala assim, não, ela errou, mas ela vai se recuperar, ela merece. Sabe? Imagina o nosso cliente quando a Tem gente tanta errar. coisa boa. Imagina o por nosso cliente trás, fala assim, poxa, eles erraram, mas eles acertaram tanto, eles vão arrumar esse problema meu. Sim. Tô bravo, tô chateado, mas eles vão resolver. Sabe quando o teu cliente começar a torcer pelo sucesso da sua empresa? Você tá no É caminho verdade, certo, você é acertou verdade. em cheio. Chegou, é a Disney, é a metodologia Disney. E é isso que a gente traz pras empresas. A gente já pegou empresas duras, no sentido de uma montadora. Como é que eu vou falar pra um cara de uma montadora sobre magia Disney? É um desafio, você acha? Mas eu acho que tá tão dentro do que a gente tá falando hoje, porque a gente tá falando de pessoas. Como é que você quebra esse gelo? Porque imagina só, montadora, eu fico pensando, aquele monte de marmanjo, cracudo, Vai que você tá no pré-conceito Todo- certo. todo O no pré-conceito conceito, certo, é isso aí. aquela galera que Isso aí. às vezes nunca foi pra Disney, não por falta de oportunidade, mas porque acha uma bobagem. Ou já tudo foi, eu aquilo. tenho casos de VPs que foram e chegavam no parque, paravam pra ficar ali na frente e deixavam a família. Vai lá que eu quero ficar aqui ou tomando... e odeiam a Disney e amam a Universal por conta da cerveja, porque não tem Sim, cerveja. sim, na Disney. sim. É Então, isso. Como que vocês fazem aí dentro do curso, né, da imersão de vocês, pra quebrar essa barreira? Porque tem uma barreira. Tem uma barreira, com Aham. certeza tem, mas eu falo pra você que vem do inglês esse termo, né, que é walk the talk. Nós somos walk the talk no que a gente faz, que é o quê? Pra mim esse é o grande diferencial do curso e em todas as nossas reuniões a gente brinca com isso, a gente não pode perder essa essência. Nós fazemos aquilo que nós falamos. Pode parecer besta, pode parecer óbvio, mas a gente trabalha com encantamento, com personalização. Então a gente tem toda uma preparação estratégica pra deixar essas pessoas... A gente vai personalizar o conteúdo de uma forma que ele vai olhar e falar assim, meu, vocês estão na minha empresa? Como vocês sabem tanto da minha empresa, da minha realidade, do que a gente faz? Então a gente se prepara, a gente estuda, a gente personaliza Certo. o grupo, mas personaliza o individual dentro do grupo. Então por isso que eu meses antes eu te mando um formulário que você vai esquecer que você preencheu, que tem lá quantas vezes você já foi, o que você fez, quem é você, o que você gosta, qual é o teu personagem. Que formulário de curso pergunta qual é teu personagem favorito da Disney? O nosso pergunta. E aí eu vou ter um monte de informação depois pra saber que curso aí, contando agora um pouco de bastidores também, que tira foto das mesas no primeiro dia e depois faz um carômetro pra todo mundo saber o nome de todo mundo. Olha só. A partir do segundo dia eu tenho que saber o nome de todo E mundo. percebe que são detalhes simples. Eu sempre falo que o grande boom da criatividade está na simplicidade, né? Mas você sabe que a palavra criatividade, ela tem um problema porque ela tem um prefixo chamado cria. Cria pra nós, na nossa cabeça, só que tipo, a criatividade é uma coisa que tem que fazer do zero. Tem que É inovar, artista, é músico. Não. Criatividade, às vezes, é fazer de forma diferente algo que já existe. É o que os japoneses chamam de shoshin. Já reparou alguém que vai pra um jogo novo, ou um jogo tabuleiro, qualquer jogo, e a pessoa arrebenta, a primeira vez dela, ela vai muito bem. Aí os outros falam assim, Sorte de iniciante. sorte de principiante. Sabe por que tem esse termo? Porque o olhar dela não tá viciado. Aí nas empresas a gente fala assim, a gente preza pela diversidade. No primeiro dia que alguém dá uma ideia, fala assim, aqui não é assim não, filho, aqui não funciona. Eu joguei fora tudo que o RH fez de diversidade e eu peguei aquele olhar de iniciante, que é o mais bonito que a pessoa tem no começo, e falei, é aqui. Pronto, perdi tudo. Eu perdi o xoxinho, eu perdi o sorte de principiante. O sorte de principiante é o quê? Aquela pessoa que tá jogando aquele... Por exemplo, eu gosto muito de jogo tabuleiro. Jogando pela primeira vez, ela não tá na técnica, na estratégia. Né? Quem Ela tá se jogando. divertindo. Ela tá no flow. Ela tá no flow do jogo. E aí ela consegue fazer coisas que você... Nossa, ela fez um movimento que eu nunca pensei. Não sei, Por quê? Porque ela falou assim, não, porque pra mim parecia o mais óbvio. Pô, às vezes é isso. A gente tá muito atrelado à diversidade, aí o pessoal fala tanto de diversidade, a gente tá atrelado à diversidade de gênero, sexo, raça. idade, raça. Mas diversidade pra mim também é atuação. A gente tem que ter nas nossas equipes diversidade, por exemplo, aquele que é muito bom de criar. Pô, aquele cara cria pra caramba, mas ele é péssimo de manter isso no dia a dia. Pô, não deu um procedimento pra ele que ele não vai fazer, não. Mas eu tenho aquele outro que é bom de implementar. Aí eu tenho aquele outro que é bom do dia a dia. A gente sabe quem são os nossos colaboradores. São pessoas certas, na atividade certa, no momento certo. E nunca ninguém compara isso à diversidade, e pra mim é.
São pessoas É com verdade, níveis porque- diferentes de execução. Sim. Eu tenho o criador, eu tenho o executor, eu tenho um Walt Disney, mas eu tenho um Roy Disney. é. E de novo nós voltamos. Sim. A Disney foi muito safa. Os maiores ganhos da Disney, falando da Disney aqui, que a Aham. gente é apaixonado, foi quando tinha uma duplinha. Exato. Michael Eisner e Frank Wells. Toda Roy vez. Exatamente. Toda Porque vez. se completa. Porque se completam, porque a inovação vem da diversidade. O que pra mim é inovação? É você pegar a diversidade e colocar num ponto convergente, Uhum. não divergente. É. Quando eu coloco pessoas pensando diferente, mas pro mesmo caminho, é isso Você que eu tem faço. o resultado. E é isso que a gente faz no curso. A gente pega pessoas diferentes na mesma empresa e tenta fazer todo mundo olhar pro mesmo caminho. No primeiro dia, que você perguntou de como quebrar o gelo, a gente já tem esse jeitão mais encantador de fazer, é um clima leve. A gente não tem dress code. Uhum. Porque a gente vai despindo dessa galera de pouco a pouco. Não tem. A gente não é também. A gente é muito esperto de não fazer dinâmicas. A gente não tem dinâmicas que expõem. Uhum. Dinâmicas que o cara vai lá e fala assim: ai meu Deus, pronto, lá vem. Nada contra. Sim. Nada contra quem faz esse tipo de coisa, mas não é a nossa praia. A gente é daqueles que vai chegando. Uhum. E aí eu começo a remeter do que era o carroção. Primeiro o acolhimento, Uhum. depois a parte técnica. Aí eu vou pra animação, pra No fazer as final, coisas. tá todo mundo abraçando a Eu árvore. já tive caso de virar pro Alexandre e falar assim: Alexandre, se você pedir pra esses caras, VP, que agora tem que dar uma cambalhota, Vão dar. eu te garanto que eles vão dar uma cambalhota no último dia. Porque gerou confiança. Porque gerou confiança, porque se esse cara tá falando é o que é pra fazer. Uhum. E aí a gente recebeu, há um tempo atrás, um e-mail que pra mim, esse e-mail tá enquadrado. Porque a gente não tem o nome da pessoa, não colocamos nada, não colocamos da empresa, mas é ele agradecendo que ele não sabe o que a gente fez com o chefe dele. Mas que ele ia pedir a conta, mas depois o chefe voltou tão transformado do curso que agora ele foi promovido, ele é um outro cargo e ele queria agradecer a gente porque Caraca. ele não sabe o que a gente fez com o chefe. Ele não Ah. foi pro curso. Ah, Ele ele foi pro foi chefe. Aham. E voltou e ele fez questão de mandar um e-mail pra gente, falando, cara, foram vocês que salvaram... Isso é muito É gratificante, muito né? louco, Muito, é muito muito. louco. Você fala, é pra isso que eu tô aqui. E o nosso, assim, a gente é privilegiado porque a gente termina com salva de palmas, a gente tem esse retroalimentação rápida do ego. Sim. Mas quando você vê setores sendo transformados, gente agradecendo, a gente fala isso no curso, a gente não tá aqui pra transformar vocês em profissionais melhores, mas em pessoas melhores. Uhum. Pais melhores, mães melhores, colegas melhores, empresas melhores. E o lema da nossa empresa pro Alexandre, que pra mim é genial, no começo eu achei uma audácia dele, falei, transformar o mundo através das pessoas. Uhum. Eu falo, meu, quem é esse cara pra querer transformar o mundo, né? Aí hoje eu olho e falo, cara, a gente faz isso. Mas A gente faz isso. Cada um que verdade. passa por nós, a gente encontra pessoas anos depois agradecendo. Uhum. Gente que Isso se é tão reencontrou. gostoso. Então, assim, essa quebra, a gente tem esse bloqueio, dependendo do nível de empresa, mas é tão natural. E aí, o que acontece? Se a gente fala de percepção do cliente, a gente mexe com a percepção o tempo todo. Uhum. A partir do momento que eles chegam no curso, a expectativa deles está na nossa mão. A gente tem uma coisa que é gerenciar a expectativa. Então, o que é? Eu sei onde ela tá, porque eu preciso superar. Mas se eu não sei onde a expectativa do meu cliente tá, eu não sei se eu tenho que superar ou não. É. Uhum. Se eu não conheço o meu cliente, eu não sei se é um marinheiro de primeira viagem, se é um cara expert em Disney que tá testando se eu sei tudo que não. Uhum. Quando eu sei onde tá a expectativa, beleza. Eu sei o quanto eu posso saltar. E assim. como é que você descobre essa expectativa? Em que momento que vocês fazem isso? Fazendo uma coisa que a gente encurtou no decorrer do tempo pra mim. É usar de verdade a palavra empatia. A gente já reparou que a gente tá numa sociedade muito correria. Já reparou que correria virou sinônimo de status de vida? Ah, Ah. tá. Você já falou com alguém e falou assim, e aí, como é que você tá? A pessoa te responde, Ah, na correria. Eu mesma. Todos correm. Normalmente, eu tô... A gente que tá aqui, você que tá ouvindo, você já respondeu um WhatsApp, tipo, desculpa pela demora? Nossa, todo dia. Porque tudo é pra ontem. Eu encontrei com você que falou assim, desculpa, eu atrasei. Desculpa, eu atrasei. A gente Nossa, é uma é geração do desculpa É verdade. incomodar, desculpa fazer. Por quê? Porque a sociedade tá corrida. Pra dar conta de tudo isso, a gente encurta um monte de coisa. E, infelizmente, a gente encurtou, pra mim, o significado de empatia. Quando você pergunta pra alguém o que é empatia, a pessoa fala na lata. Ah, eu sei. É se colocar no lugar do outro. Mas ela continua o significado. É se colocar no lugar do outro, mas ver o mundo com os olhos dele. Uhum. Esse é o problema. E aí, quando você me pergunta isso, eu falo isso. A gente vai descobrir onde está a expectativa e gerenciar ela quando eu entender aonde está o meu cliente. É quando eu entender sobre a ótica dele quem é. Uhum. E como que eu faço isso? De uma forma que não tem algoritmo, não tem nada. É o ser humano. É no papo, é na conversa. É claro, colhendo informação e vendo Uhum. como que eu vou trabalhar aquela informação. Beleza, agora eu conheci quem é você. Eu sei quem é você. Eu sei onde está a tua expectativa. Sabendo onde está a sua expectativa, é minha responsabilidade de gerenciar.
Então, você, na conversa diária, durante o processo da imersão, que é num intervalo, num café, numa hora que você está conversando, você vai absorvendo essas informações? Tem interesse genuíno lá. Aí é esse interesse genuíno que eu falo lá no curso que acontece o tempo todo. Aí eu consigo, dentro da experiência que já é personalizada, entender quem é quem ali dentro. Certo. A gente consegue entender no nível de como são as relações. Uhum. Porque a gente está com esse olhar atento. E quando eu falo de gerenciar a expectativa, eu tô falando também de processo técnico. Já aconteceu antes diversas reuniões para eu saber quem é a empresa, quem é que vai, quais são os cargos que vão. Vai um presidente, vai mudar completamente a dinâmica. Vai alguém que é alto escalão, vai todo mundo do mesmo... Muda completamente. Entendi. E pra isso você precisa ter uma quantidade limite de pessoas também, né? Porque Total. senão você não consegue dar a mesma atenção pra todo Total, mundo. por isso que a gente limita, os nossos cursos são limitados em quantidade de pessoas, as turmas abertas, a gente podia fazer ao infinito e além, como diria Buzz Lightyear. Mas não, a gente fecha porque a gente quer dar essa qualidade. Então, às vezes, você precisa entender em que ponto que você tem braço na sua empresa para manter a mesma qualidade. Dando um exemplo clássico, gerenciamento de expectativa. As filas da Disney. Como que a Disney gerencia a sua expectativa? Ela joga o tempo de fila maior do que o que acontece. Porque tu entra lá com 50 minutos e fez em 30... Nossa, Você não, ficou, leve, né? você não ficou bravo com 30. Você falou, nossa, ganhei 20 minutos. Pra onde eu vou? É isso mesmo. Agora, e se ela coloca 30 e faz em 30? É essa cara. Você faz assim, É 30 beleza, mesmo, legal. É 30. Agora, se vai mais de 30... Agora, se vai mais de 30, sabe aí o que é dói, me isso? senti É enganada. o tal dos nossos prazos. Sim. Eu prometo que eu vou mandar pra você amanhã. Aí passa amanhã, passa... Né, sexta-feira eu fico, e aí? Esqueceu de mim? Nossa. Agora, e se você promete sexta, entrega na quinta? Aí é você maravilhoso, perfeito. me ganhou. Top, você entregou no mesmo dia. O que a única coisa que você fez foi alinhar a expectativa. E o que eu sinto nesse da correria é que, assim, a gente tá correndo cada vez mais. Então, a gente tenta resolver as coisas rapidamente e de forma online. Eu tava fazendo uns orçamentos e aí, assim, cobrando pra receber orçamento, cobrando pra pessoa falar comigo, mas é assim, é pela internet, é coisa rápida. Uma pessoa, de acho que uns 6 orçamentos que eu pedi, falou: vamos marcar uma reunião? Vamos se ver? Vamos conversar? Deixa eu entender. Eu até estranhei, eu falei, nossa, que legal. Gente, fui lá, tive uma baita conversa, almoçamos. Foi uma baita de uma troca. A gente não tá mais na pandemia. A gente precisa retomar esse contato. E o tete a tete faz muita diferença. Faz total. E eu falo assim, a gente tá tão preocupado em criar robôs humanizados, os chats humanizados, que a gente tá criando um monte de humano robotizado. É verdade. Tá invertendo os papéis, é verdade. É verdade. Na ânsia de criar esses robôs humanizados, a gente criou um monte de humano robotizado. Que é o cara do caixa, do próximo. Próximo. Cara, se eu perguntar agora assim, pense no atendimento robotizado, você vai saber na tua cabeça. Sim. Quando você fala próximo, Vários. tem gente que te atende, que tá mais preocupada em limpar o balcão ou passar a compra do que olhar no teu olho. Sim. Do que falar, oi, tudo bem? Nossa, compra bacana, vai ter uma festinha, hein, legal. Só daquela brincadeira, já vai. Muda, né? No Uber mesmo, sempre que eu entro, oi, bom dia, boa tarde. Mas se Às vezes a pessoa nem me responde. Mas vocês conhecem muito mais do que eu. Se vocês olharem a Disney no decorrer dos anos, ela sofreu. Sim. A Disney perdeu muito dessa essência e precisou se recuperar. Você acha que ela perdeu por quê? Porque ela começou a escalar de um jeito onde ela tinha que ter rapidez de contratação e aí o treinamento não era adequado. Onde que você acha que em algum momento a Disney pode ter se perdido, Matias? Engraçado, acho que eu nunca respondi essa pergunta, mas vendo assim com a minha... do que eu conheço ali, do que eu já ouvi, eu acho que o que acontece? A Disney ela é refém do próprio sucesso. Eu acho que assim... Ela elevou tanto o sarrafo, é isso? Elevou tanto o sarrafo, mas eu acho que ela tem tanto cliente entrando ao ponto dela quase falar, gente, não dá mais. Eu acho até, agora, Matias falando, tá? Que alguns aumentos de preço que ela fez foi pra barrar gente mesmo. Sim. Foi tipo, sobe... Aí ela olha e fala assim, não acontece. eu subo, meu cliente vem, eu subo, meu cliente vem. Ela não sabe o que fazer. Aí se alguém pergunta, mas vai abaixar os preços? Não vai. Não vai, porque tá esgotando, a galera tá indo. E aí você tem o problema da tal da grande resignação americana. O americano, depois da pandemia, aprendeu a viver sem emprego. Não sem trabalho. Todo mundo agora quer ter o part-time. E aí você tem uma pessoa que vai trabalhar 4 horas na sua empresa. Como é que você insere a cultura nela se ela passa 4 horas por dia, 12 por semana, sei lá? Eu tenho certeza que isso foi um grande impacto na Disney, né? Mas a Disney não é a mesma de anos atrás, mas está muito melhor do que alguns anos. Em algumas coisas? Ou em tudo? Do que eu acompanho, eu acho que a Disney tá ela teve uma queda pra mim no quesito do atendimento. Acho que eu não vou conseguir falar. No atendimento, eu acho que ela teve um grande susto, mas ela vem recuperando. Mas eu acho que isso é quase que um reflexo do mercado.
Por Todo conta até mundo da fo- pandemia e Todo mundo tudo foca mais. muito em produto, em entrega, em coisa. Já parou que a gente às vezes foca muito mais no produto que o meu cliente quer do que o cliente que consome meu produto? Uhum. Ah, sim. É. Com A certeza. gente tá mais focado na entrega, no produto, do que em quem tá consumindo. Peraí, deixa eu olhar pra esse cara. Acho que esse cara isso que você paga falou, aqui né? é importante. Eu quero dar essa caneca bem bonita, brilhosa, anatômica, mas eu não tô pensando no momento do café no cliente. Cara, eu te aquela- chamei. Você, como é uma cliente top minha, eu te chamei pra um churrasco sensacional. Uhum. Mas tu é vegana. Nossa, Aí sim. tudo que eu gastei naquele churrasco top de linha não serviu de nada. Por quê? Porque eu foquei no produto e esqueci quem é você. É. Cara, eu fiz um roteiro pra Disney, dos parques, que ele vai fazer tudo, vai ser top, maravilhoso. E o cara tá em família, o que ele mais queria era É tranquilinho, tranquilo, é fazer um dia sim, um dia não. Mas aí, porque eu sou fã da Disney, eu tenho que... E a gente cai nessa. a gente cai cai, nessa de olhar e sim. falar, peraí, quem tá falando isso? É o Matias ou é o cliente? É verdade. Quem pediu isso? Por exemplo, às vezes a gente faz treinamento que eu falo, Lê, a gente tem que fazer isso, aquilo. Ele fala assim, cara, não. Quem falou? É igual quando você gosta muito de alguma atração, por exemplo. Eu sou muito fã do Carrossel do Progresso, porque eu tenho uma memória afetiva com o Carrossel do Progresso. Foi a primeira atração da Disney que eu fui na vida, com a minha avó, que me deu a... E aí, eu tinha uma tendência de fazer com que todo mundo gostasse do Carrossel do Progresso. Colocava no E roteiro de todo passageiro. Todo passageiro. E assim, não é uma atração... É que você tá falando com um cara que adora também, então eu tô te É, entendendo. mas se a gente vai falar com as pessoas, Carrossel do Programa? Não, o pessoal Pode tirar, não quero. Cara, vai no E It's Small World, Eu é falo, top. vai na hora do Você- soninho, pelo menos. Então, vai depois e aí do eu ficava almoço, vai. puta com história- quem falava assim, vai lá pra dormir. Eu falei, como pra dormir? Tá louco? É pra dormir as crianças. Eu aproveitava esse momento. Exatamente. É igual as E pessoas que brigavam do Epcot. Eu falava, cara, o Epcot é maravilhoso. É maravilhoso. Ele pensou em criar isso. Mas aí você olha e fala assim, cara, tá, mas a pessoa que veio, ela não tem o mesmo know-how que eu. Não tem. Ela veio porque ela falou assim, eu comprei 4 parques de diversão. O que eu entendo com parque de diversão? Tudo vai ter brinquedo. É, Um roda momento pra gigante. minhas crianças é. brincar. E aí que entra a empatia Exatamente. de você É, efetivamente exatamente. tá com interesse genuíno do que o seu passageiro quer. E quando se colocar no lugar do cliente, pra mim é colocar ele no táxi. Eu acho que a relação que o teu marido brilhantemente sim. faz, eu nunca tinha ouvido também. Que é isso, é tipo, sentar do lado dele e falar assim, deixa eu ver o mundo que ele tá vendo. Aham, é isso. Tem histórias que contam do Walt Disney, que na Disneyland ele ficava de joelhos em alguns momentos do parque pra ter Pra o ter a ponto de visão vista da da criança. criança, é. Isso é empatia É, com o meu Isso cliente. é. Agora, qual foi a última vez que nós fizemos a jornada do cliente? Porque é bonito falar, eu cuido da É. jornada. Cuida mesmo? E todo mundo fala de CX hoje, né? Ah, Nossa, CX, tá na CX, moda. tá na moda. Tá na moda, mas você entende que quando e a gente fala de CX, de coisa, mas na nossa conversa até agora, olha o quanto de coisas que nós falamos de atendimento, mas tá muito mais ligado na essência. A essência no... E é isso que pega Na pra mim. emoção, é. Aí quando você vai pra uma empresa, a gente focava muito antes no curso, o conteúdo, tem que ser aquele monte de fórmula, ferramenta. Aham. Quando a gente começou a fazer essa roupagem, e pra mim o Estratégia da Magia, o curso que a gente faz hoje, ele é brilhante por isso, porque ele entrega o que ele fala, mas além de você anexar conteúdo, a gente faz uma raspagem. Eu acho que a gente limpa também o que tá ali, que tá de bobeira, sabe? Que coisa que você tá ouvindo na internet não é pra aquilo. A gente limpa primeiro, fala, beleza, agora que tu tá 100% aqui, agora eu vou começar a colocar... Olha, porque saindo daqui, você estudar uma ferramenta de atendimento, vai funcionar super pra você. Uhum. Mas se você não entender o porquê, não entender a tua essência... é. Não é à toa, até brinquei, tava com a camiseta, né? Como Eu que é? adorei. Propósito, Cultura, cultura, liderança liderança e e encantamento. legal. São os pilares do curso. Uhum. A gente fala primeiro de propósito. Por que a gente faz aquilo que a gente faz? É o direcionador. Não é a pergunta romantizada. É por que eu faço aquilo que eu faço? Pra onde nós estamos indo? Qual é a pergunta que eu respondo? A cultura é o que vai dar base durante todo o dia. Sim. É no dia a dia que eu falar, qual é a verdadeira cultura da minha empresa? Porque as pessoas perguntam, toda empresa tem cultura? O que você acha? E aí, toda empresa tem cultura? Eu acho que não. É difícil, porque assim, se você for parar pra pensar, o supermercado lá da esquina que a atendente tá passando, ele deve ter aquela cultura dele, mas Então não ele é uma tem. cultura implementada. É. Você fala, é isso. Todo lugar tem cultura, mas nem sempre é a cultura desejada. Ah, Mas ele vai ter. sim. Agora, se vai ter, não é muito mais estratégico você, como responsável, como dono, determinar qual vai ser a cultura? Sim. Sim. É aí que a gente entra com as empresas. Ela vai ter. Se a cultura é do chegar atrasado, se a cultura é do não entregar, se a cultura é do fazer mais ou menos, é uma cultura. É, cultura. eu sempre falo, quem não se posiciona é posicionado. Exatamente, é isso. O Alexandre tem um slide no curso pra mim, ó, dando spoiler aqui, Ale, desculpa aí também, que ele mostra o Chaves
E ele faz uma analogia com cultura pra mim que é genial, que ele fala, foi sem querer, querendo. Uhum. Quando a gente não sabe o propósito, não entende a cultura da empresa, eu vou fazendo por quê? É, Porque deu certo porque foi sem querer, querendo, deu errado porque foi porque foi sem querer, querendo, e a gente vai embora. Aí, a liderança, no sentido de engajamento, de ser o guardião dessa cultura. Pra mim, a Disney só não estourou, não caiu, porque ela tem uma base tão forte, uma liderança tão engajada que não deixou a peteca cair. Uhum. O que ela teve problema foi no front, porque tava vindo gente nova, tava vindo pandemia. E reduziu também muito o tempo de treinamento, né? Total, porque Então, precisava. Traditions era uma semana, daqui a pouco ficou 3 dias, agora em um dia. Aí agora você tem a tendência do micro nas nossas empresas de micro-learning, nano-learning, não sei se eu tive learning, e aí vai. Então é isso. E, por último, que pra mim é o pilar de consequência, que é, se você tem um propósito claro, uma cultura forte, uma liderança engajada, você vai ter o encantamento do cliente, que é o quarto pilar. E o encantamento pra mim não é do... Quando eu falo cliente, eu falo cliente interno e cliente externo. Sim. Não existe encantamento do cliente externo se não tiver encantamento do cliente interno primeiro. Ninguém vende aquilo que não acredita. É verdade. Isso é total. Se o cara que tá dentro da Disney não entender que dentro da Haunted Mansion ele tá fazendo um papel de estar mal-humorado, se botarem um Matias na Haunted Mansion, eu vou estragar a atração. Não vai dar certo. Eu vou estragar a atração, porque eu vou querer conversar, eu vou querer dar risada. Não, me coloca lá. As pessoas certas. Nos lugares lugares certos. Você olha onde a gente tá chegando. Poxa, um cara mais ranzinza pode trabalhar na Disney? Pode. Sim. Ele Na pode ir Haunted lá na Haunted Mansion. Mas Não, se e ele às vezes entender a precisa. história da Haunted Mansion, entender É. onde ele tá, o porquê dele fazer esse papel, não vai estar muito mais claro pra ele. Muito. Porque... Por exemplo, você pega a segurança da Disney. Você tem seguranças super queridos que te... Nossa, tem. Que na hora da revista, enfim, uns amores e tal. E você precisa ter aqueles mais duros. Você tem que ter o cara que vai lá e fala, peraí. E até de você entender o momento. Sim. Você tá com 2 pessoas na fila, na segurança. Uhum. Cara, troca uma ideia, É, passa ali. Agora, não vai adiantar nada o cara também super simpático, uma tiazão lá na fila, lá, abrindo bolsa, conversando, e a Bom fila dia, gigantesca. E aí? Exatamente. Aí a gente entra numa coisa que acontece também. Do próprio colaborador, do próprio cast member do Casa Disney, usar a cultura como bengala. Mas eu tava eu tava atendendo. Dá até pra gente falar daquele caso polêmico da Disney de Paris, em que o rapaz Da tava aliança? pedindo... Me conta aí o que E você aí? acha desse caso, porque a Disney tem os seus pilares, as suas chaves. Segurança é A segurança A primeira. é a primeira. Segurança, cortesia, inclusão, inclusão, show e eficiência. Exatamente. Engraçado que a gente dá uma titubeada pra falar inclusão, reparou? Porque entrou depois, É nova. né? Entrou depois e pra mim eu tenho uma outra questão com relação à chave inclusão. Eu tenho uma questão com a chave da inclusão também. Mas me conta a sua. Pra mim, a Disney tem 4 chaves e a inclusão é como se fosse o molho que segura as chaves. Sabe aquela argola? Aham, Isso é uma faz leitura sentido. minha, tá? Das Não, chaves. mas faz bastante sentido. Então, você tem segurança, cortesia, show e eficiência. Mas imagina que essas 4 chaves fisicamente Sim, tá estão num presas chaveiro. num chaveiro que é a inclusão. Sim, Porque faz pra mim, é segurança com inclusão, é cortesia com inclusão, é show com inclusão, gerando eficiência com inclusão. Esse- Faz muito excepcional. sentido. Então, pra faz mim, muito sentido. quando você pergunta pra um cast member da Disney, ele tem dificuldade de encaixar as chaves. Porque aí entra no que você tá perguntando, qual é a minha opinião, porque além de ter as chaves ser genial, pra mim a genialidade da Disney foi priorizar. Sim. É. Foi entender que elas têm uma escala, Sim. que segurança tá acima de qualquer cortesia. coisa. Agora, como é que você fala pra mim nessa ordem que segurança tá acima de cortesia e cortesia tá acima de inclusão? Então não entra. Então, quer dizer, é verdade. Aí você quebra. É Você entende que você não verdade, consegue explicar? Sabe o que pega pra mim na inclusão? Porque pra mim, inclusão também não é só o deficiente físico ou o deficiente Não. intelectual. Inclusão é você incluir a pessoa naquele contexto. Isso pra mim é inclusão. E aí, quando eu vejo um aplicativo da Disney totalmente em inglês, pra mim isso já quebra. Não é inclusivo. Não é inclusivo, porque eu fico pensando assim, minha mãe, se tá lá na Disney e compra agora é Multipass, Multipass. né? Mas era o Genie. Isso não ia ser nada inclusivo pra ela. Mas até Não é a nada usabilidade intuitivo. do Gente, não é nada aplicativo intuitivo. não é. Então eu acho que inclusiva. a inclusão é algo também lindo, que se fala, que tá na moda, eu acho importantíssimo, mas a inclusão tem que ser inclusão. Né? Não é somente para as minorias, é para todo mundo estar incluído naquele ambiente, naquela experiência. Mas eu acho que a partir do momento que... E aí tem uma coisa que não existe hoje mais tempo pra diferença entre discurso e prática.
Se a Disney colocou a inclusão como uma chave, ela tem que ser fazer, inclusiva. Ela é. vai ser cobrada por isso. Você vai ficar Vai. louca da vida. Como que não é se é uma chave? Sim. Você precisa estar muito... Não é à toa que a Disney passou décadas só com 4. Uhum. É. O aplicativo é muito difícil de mexer. Além Total. dele ser em outro idioma, ele é difícil de mexer. E vamos falar de inclusão. Você não consegue comprar do Brasil. Sim, já Então, tem essa polêmica também, né? Quem mora nos Estados Unidos pode comprar com uma preferência com Uhum. mais dias de antecedência. Quem Mas não, é não. aí que tá a denominação da inclusão. Exato. Talvez a inclusão, o que eles estão chamando de inclusão é isso. É o deficiente físico, deficiente intelectual, entendeu? Aquela pessoa que, talvez não possa ficar numa fila, mas o espectro é muito maior. É muito né? maior. É muito maior. E falando da inclusão, né? O quanto isso você viu? Porque eu reparei na hora... quando você começou a falar as chaves, eu falei, quero ver como é que ela vai falar. Porque Eu dei a pausa, é verdade. impressionante como todo mundo fala. É. Segurança, cortesia, inclusão. Inclusão. Show de... Pra mim, Eu nunca tinha reparado pra nisso. mim não é porque ela foi incluída agora. Uhum. Pra mim é porque todo mundo fica na dúvida se encaixa ela como É. terceira. E os próprios cast members, É quando eu verdade. questiono sempre numa boa, mas pergunto isso. Mas teve uma vez que eu tava fazendo um tour pelos bastidores, que a gente também faz no programa Tour pelos Bastidores, eu tava com um caderninho, anotando tudo que ela tava falando, porque eu gosto de anotar, e eu comecei a desenhar. Eu tenho esse desenho. Tipo, ela foi falando, coloquei as 4 chaves, aí eu fiz essa argola. Eu falei, cara, é isso. Uhum. Vou apresentar pra Disney, mandar lá pra Eu eles. acho que Gente, deveria, eu acho acho que que uma boa deveria. ideia. E me conta do caso de Paris. O que você achou? Do ponto de vista da cultura, ele fez certíssimo. Segurança estava em primeiro Segurança lugar. em primeiro lugar. Eles estavam em um lugar que não poderia estar. Começa por aí. Não poderiam estar ali. Infringiu a segurança em primeiro lugar. Eles poderiam cair dali. Agora, a forma com que foi feita, pra mim, tá errado. É. Você não diz na Disney que você não tá escrito em lugar nenhum que você é obrigado a usar só uma chave de cada vez. É, Ele poderia fazer a segurança com cortesia. com cortesia. Com cortesia. Até porque ele arrancou o negócio da mão do cara. Ele poderia... Agora, como ele faria isso? Aí a gente vai entrar num outro debate. Porque daria tempo? Não daria? Por exemplo, uma menina tá em cima da pontezinha lá, em cima do coisa pra assistir o show de fogos. O pai colocou ela lá em cima da lixeira. Uhum. Como que você vai trabalhar com a segurança, com cortesia? Será que se eu pensar na cortesia, não vai dar tempo, ela vai cair, e aí é porque eu não pude fazer? Teve gente que falou assim, mas por que ele não esperou acabar o vídeo? Eu falei, eu não sei nem se ele sabia que estavam filmando. É verdade. Mas aí, beleza, aí ele viu a cena, ele esperaria? Não sei, porque é difícil pra eu te dizer agora, porque é uma coisa muito rápida. Muito. Mas o que eu acho ele só usou uma chave. Sim. A segurança. Aí E ele outra, pensou e primeiro O tem que agir. pegar, não sei, e se ele chega ali, gente, por favor, preciso que vocês desçam, olha, não dá pra ficar aqui, e vai cercando pra Ou não então, cair. Eu já penso aqui na minha cabeça de tentar resolver o problema. Olha, não pode ser. Vem cá, vem nesse cantinho aqui. E- Faz aqui, Olha, vou vamos- colocar você na frente do castelo. Agora, ó, vocês não podem ficar aqui, mas olha, vamos num lugar aqui, eu levo vocês, tira lá, aí ele já pede pra outro trazer os botões de Sim, casamento, aí já o faz outro alguma entendeu? coisa. já chega com uma encanta. tiarinha e fala, Aí, tá aqui, pronto. pronto, Aí, resolveu. exato, é. Aí que você fez o quê? Você usou a chave de segurança, você usou a chave de cortesia, você usou a chave show, show, inclusão, Inclusão. e você foi eficiente porque Sim. esse vídeo ia viralizar e a galera ia virar. Muito. Porque as pessoas esperam ter magical moments na Disney. Mas Eles esperam eu coloco um temperinho aqui também. Hum. Será que se ele fizesse tudo isso, não ia ter mais gente subindo no lugar proibido pra ter esse tipo de experiência? Também pode ser. É. Porque o ser humano é assim, né? Ag- Ele é movido pela cenoura. Agora, eu entro na proatividade das coisas. Então, beleza. Estão entrando aqui. A gente tem um problema. A pessoa, pô, é o murinho que tá baixo? É o lugar que chama atenção pra pessoa ir ali? Vamos resolver. O que a Disney fez? Ela cercou agora. Uhum. Eu fui agora nas Olimpíadas lá, eu visitei lá. Ela cercou isso, porque eu fui tirar foto no lugar icônico, É né? Falei, eu quero aqui. lógico. Falei, amor, vem cá que eu vou te pedir em casamento. Ela cercou e tem placas de todos os lados escrito proibido pular esta cerca. Aham. Meu, mas pulou a cerca, né? Não, Antes mas do tinha- casamento, antes do casamento. Maravilhoso. Já era um Adorei. sinal, já era um sinal. Mas eu digo pra você, entendeu? Então, o que ela fez? Faz Ela também sentido. resolveu do ponto de vista, beleza, eu tô tendo um problema. Agora, será que a gente é eficiente pra empresa quando a gente resolve o mesmo problema pra 10 pessoas diferentes? Não, porque daí você vai ficar sendo um resolvedor de problema eterno. Exatamente. Quando uma empresa não tem processo, ela é um eterno incêndio. Uhum. É verdade. Mas eu li o livro do Bob Iger, onde os sonhos acontecem. Esqueci, Sim. Isso. esse, né? Muito legal. E assim, ele fala sobre o acidente que aconteceu lá na Disney, jacaré, né? do jacaré.
E aí, ele tava pra inaugurar a outra Disney, Sim, né? Xangai. A de Teve que Xangai. voltar. E aí, como que faz? Ele ligou pro pai da criança pra entender, olha, eu paro tudo aqui, a gente tá fazendo esse lançamento. Ele falou assim, olha, eu só não quero que o meu filho tenha morrido em vão. Não quero que isso tenha acontecido em vão. E aí, no dia seguinte, tudo estava cercado. Todos os Mesmo hotéis. o Bob então, Iger na China. mesmo né? com ele na tava- China. Então, assim, eles tiveram uma produtividade muito rápida pra resolver aquele problema e teve a empatia de conversar com os pais, de entender. E ele falou, porque se ele tivesse falado pra voltar, eu voltava. Se tivesse pra fazer isso, fazia. Mas seguiu, mas no dia seguinte tava tudo fechado. A gente vai passar, gente, por problemas, inevitavelmente. Mas a questão é o que eu faço com o problema É também. Não isso. só de resolver. Então você tem um momento pontual de Resolver deixa eu aquilo, resolver apagar aqui. aquele incêndio. Tá aqui, Tá. apaguei o incêndio, dei a tiarinha. Sim, Aí ok. depois vem alguém e fala assim, desculpa, cara, eu tive que fazer, porque senão isso aqui É. tinha um cara filmando. Agora problema. cerca tudo. Agora cerca Agora tudo. cerca Agora, tudo. porque se ele vira e fala, se resolve e vai embora, ele fala, vai embora, Amanhã outro vem dia tem outro outro, cara que amanhã. entra, outro dia vem cara que Porque tem que ter um pensamento muito rápido mesmo, né? Então, Coisa aí em como é que você segundos. faz pro teu colaborador ter tudo isso e ainda pensar no bem da empresa? É. É quando ele se sente parte. Sim. E é o que a gente fala, que a gente busca muito isso no curso, de colocar dentro da pessoa e falar, cara, é tua responsabilidade. É. Tem que sair de lá. Você tipo, faz parte É. disso, né? Você faz parte disso. Eu tenho pra mim uma frase que eu uso na minha palestra, em todo lugar que eu vou treinamento, e eu falo isso. A gente cresceu num mundo corporativo que fala a todo momento do tal, você tem que ter sangue no olho. Eu proponho da gente trocar sangue no olho por brilho no olho. Brilho no olho. Que a gente sangre menos e brilhe mais. Gostei Que a gente muito faça disso. Nossa. mais isso com os nossos colaboradores. Que eles tenham mais brilho no olho de trabalhar do que sangue. Porque quando ele tem brilho no olho, ele vai olhar e falar assim, cara, mas isso aqui é meu. Eu pego esse papel no chão, eu não sou da limpeza, mas é meu. É. Eu limpo Esse aqui, parque eu é tiro meu, ali, eu quero peço- ser limpo, Eu vou lá, e não é no sentido de... a gente tem o termo brasileiro, né, um pouco mais chulo, do caguetar. Ah, você me caguetou lá. Não, o outro entende, tipo, cara, eu vim te dar um toque. É. Pô, teu setor lá, Tá. fica de olho, É. porque tá acontecendo isso. Não, na Mas Disney- não pra caguetar ninguém, mas Sim. pra falar, eu tô pensando no bem do todo, tá? Sim, É. sim. Na Disney, eu pego o papel no chão por eu me sentir parte daquilo também. Exatamente. Porque eles têm algo que vai além, aonde o próprio convidado se sente parte. Daquilo. Você fica tão louca com os aplicativos, com as novidades da Disney, mas no fundo você fala assim, cara, mas eu quero que dê certo. Mas tia, você Sim, fala alguma coisa da sim, Disney, mas você sim. volta lá, volto. Volta, Eu a gente amo quer aquele que lugar, a velho. gente ama. a Eu gente fico quer. bravo quando a Universal lança um filme que eu falo, nossa, não gostei, tava tão expectativa, mas nossa, vai ser bom. Aí lança uma Próximo continuação que eu falo, pô, queria que fosse melhor. Mas É, o próximo... Você E você torce fica numa pela- esperança de, é isso que a gente tem que fazer com os nossos clientes. E aí eu brinco que eu ouvi isso de um colega meu. Quando eu tava na faculdade, eu fui pra Amazônia. E aí um colega meu falou assim, cara, tu é biólogo, vai pra Amazônia. Meu, a Amazônia é tipo a Disney dos biólogos. Eu falei, quê? Ele é a Amazônia, é a Disneylândia dos biólogos. Na época eu não entendi, hoje eu entendo. Quando você fala que algum lugar é a Disneylândia, de algum- é. é porque é o É o top. paraíso. Teve uma é- feira em assumo. São Paulo aqui, de mecânica, e tava lá, a Disneylândia dos mecânicos acontece em São Paulo. Cara, é isso. Mas que o nosso cliente saia e fala assim, cara, vocês são tipo a Disney do mercado de vocês. É uma expressão. É. A gente foi no estádio do Barcelona e meu marido tava tão feliz lá vendo as coisas. Ele, você não tá entendendo, aqui é a minha Minha Disney. Olha isso, mas que alguém seja tão bem atendido na nossa empresa, que fale assim, tipo, ele vai ser atendido, e olha como eu falo de atendimento, o cara tá num restaurante, ele vai ser tão bem atendido pelo garçom, pela garçom, ele vai falar assim, nossa, aqui é tipo a agência que eu coto viagem, que todo mundo É verdade. me trata bem. Tipo o lugar que eu faço, você Aham. compara, Você você tá compara. comparando o tempo todo. E que a gente seja tipo a Disney. Independente do seu nicho. Por isso que eu falei pra você que a gente atende de montadora a coisa, porque tá na essência. O que a gente busca, e é o grande diferencial do que a gente faz lá de transformar as pessoas, é isso. A gente busca na essência. As pessoas saem transformadas. Eu já vi gente que começou super cético e terminou no último dia que o Alexandre disse pra dar uma cambalhota. Dava. Ele dava uma cambalhota. Não, fala sério, que aula, né? Meu Deus, gente, eu tô aqui Aula! já querendo uma palestra Eu do ia falar, Matias, vai- eu quero. Ó, Magic Imagina. Makers Tá ao vivo, super tá? convidado. Ano que Com o vem. maior prazer, com o maior prazer, Tá gente. Eu, super convidado. Porque, falar olha, sobre isso eu adoro. Imagina. a gente fica horas, ó, a gente até estourou o horário, porque É, assim, porque é bom o papo demais. tá muito bom, muito bom. Não, é o mesmo. tipo de palestra que eu gosto de ver com o caderninho Com aqui, caderninho, com a mas caneta com na caderninho. mão. Você O Matias sabe- é um poço de conhecimento. Demais. Ah, mas não, imagina que é isso. E eu falo, eu aprendi muito e tudo que eu vivi no Carroção eu trago de bagagem, mas assim, ter conhecido o Alexandre nessa trajetória é impressionante. Tipo, ele é o...
O Estratégia da Magia, se fosse uma pessoa, era ele, sabe? Então, Aham. tipo, é muito louco você ver que o criador personifica a empresa. Então, Sim. acho que como o Walt Disney personificava a Disney, eu falo pra ele, eu falo, cara, sem salvas proporções. Aham. Você é o Walt Disney da Você é o Walt estratégia. Disney do Estratégia da Magia. E quando eu falo que ele é o Walt Disney, é porque de uma turma pra outra a gente não consegue padronizar algumas coisas. Porque ele, cara, isso aqui não tá bom, vamos fazer melhor. Isso aqui- eu não consigo tá mandar sempre- impressão pra gráfica, porque eu não posso fazer de 1000. Eu tenho que fazer de 100. Porque na outra turma ele, ai, cara, esse exercício aqui... Vamos não, mudar. vamos mudar aqui, vamos mudar lá. Eu falo, Alexandre do céu. Ele fala, não, vamos fazer isso aqui, aqui, aqui. Aí muda, aí vira procedimento. O que funciona vira procedimento. Porque também não dá pra deixar no limbo. É, não. Então, assim, ter conhecido ele e ele ter me apresentado... Ele foi um cara que me fez acreditar, e acho que vem dele essa frase minha, assim, de que não precisa ter sangue no olho, sabe? Você precisa ter brilho no olho. Uhum. Não, isso eu vou guardar pra mim. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço, eu sou um apaixonado pela Estratégia da Magia, pelo Alexandre, pelas palestras, mas é de coração. E quando a gente troca uma ideia assim, eu gosto muito disso porque não é uma palestra que está formatada para aquele momento de performance, é uma coisa que a gente está trocando aqui, e eu ouço coisas de vocês que falam, cara, colocar no táxi, depois eu vou pesquisar, vou ver o que é. E essa troca boa acontece nas empresas. A gente precisa entender que a gente é formado de seres humanos. A gente está em constante troca. Para mim, a pandemia veio para mostrar que a gente não consegue viver sem isso. Não. Então, a tecnologia, a pandemia avançou com muitos processos. Pô, Sim. quando que a gente imaginava que ia ter reuniões online, ia ser tão bom? E fácil? Nossa. Porque uma reunião é bom. Eu tinha que vir para São Paulo antes para ter todas as reuniões, que às vezes eu posso ter 3, 4 no dia. Sim. Mas não pode ficar nisso. Não. Tem que ter essa troca, tem que tem ter. que ter É essa muito troca bom. com o cliente. E é por isso que a gente é apaixonado por... Eu falo que parques temáticos, a gente vê isso, né? Sim. Quando não tem nada melhor pra vocês do que ver uma foto de uma pessoa que vocês organizaram tudo, de um Nossa. grupo. E ela te manda de lá E ela te feliz. manda, não foi você que pediu. Ela te manda porque ela tá querendo compartilhar com você, de falar, Sim. obrigado. Obrigado, porque isso aqui é graças a você. Então eu falo. E eu falo isso em todo lugar e vou falar o resto da minha vida. Se eu estou aqui hoje, eu agradeço a tudo que eu vivi no Carroção. Agradeço ao Alexandre pela oportunidade, anos atrás, por ter sido o cara que me mostrou que o que ele é no palco, ele é fora. E eu não precisaria nem estar fazendo esse discurso, mas eu faço questão de fazer sempre para que ele ouça, ver esse podcast e entenda a importância que a gente tem na vida das pessoas. De quantas pessoas vão passar por nós. E a importância de um líder, né? Como o líder muda completamente, né? Ele pode mudar completamente Eu acho o teu destino até. Total. Eu acho que é como uma vela. É o que a gente fala, tal. A frase do Walt Disney, de nada adianta ser luz Se não for se pra não iluminar iluminar a o vida caminho dos demais. outros. É isso. Uma vela não diminui o brilho dela se ela compartilha com outra. Exato. Que a gente acenda o brilho nos olhos das pessoas. Porque o seu não vai diminuir. Não, Pelo contrário, quanto mais gente com brilho no olho, mais as empresas vão brilhar, mais as pessoas vão estar junto e mais elas vão comparar e falar, caramba, isso aqui é a Disney dos podcasts. Ai, gente, arrepiei. Cadê o patrocínio de Kleenex? Agora a gente pega o nosso lencinho. Cara, você arrasou. Nossa, que arrasou. demais, sério. Obrigado, gente. Sério. Que é isso, eu que agradeço. Eu ia perguntar pra você quem te inspira, mas eu acho que você já respondeu. Mas quem te inspira? Eu tenho... O Alexandre, pra mim, é uma figura clara, mas eu tenho... O meu pai, pra mim, é... Minha mãe, com certeza, mas assim, o meu pai, eu tenho um carinho, uma admiração por ele como ser humano. Acho que se eu sou quem eu sou hoje, é mérito total dele. Ele me ensinou, acho que tudo que eu sei. Estou agora pra fazer uma coisa muito legal. Eu não tenho tatuagem, e é engraçado porque eu amo a arte, mas eu nunca pensei em fazer. Um dia espero fazer uma tatuagem, não é ainda, mas por que eu tô falando isso? Eu comprei na Disney essa última vez que eu fui um quadro que tá o Mufasa e o Simba. E pra mim tem aquela frase que ele fala, remember who you are. Meu pai sempre falava isso pra mim. Tipo, cara, não importa onde você vá, não... não tem como. E eu comprei este quadro, ele não sabe ainda, mas eu vou pedir pra ele autografar o quadro. Então, eu não tô nem aí pra quem é o artista do quadro. Mas eu quero uma assinatura dele naquele quadro, porque eu vou pôr na minha casa, pra que eu olhe sempre e fale, cara, é isso, sabe? Nossa, Tipo, que lindo. eu saí de um lugar, eu saí do sítio, do cidade pequena, meu pai sempre falou, cara, eu não acho ruim você trabalhar no sítio, mas que seja uma opção sua. Se você for ficar aqui, seja porque você quis e tá ótimo, mas vai conhecer o mundo. Vai ver opções, depois você volta e vê. Então, meu pai que falou, cara, vai fazer faculdade. Hoje eu entendo que ele não tava muito aí pro diploma. Sim. Ele queria que eu saísse pra falar, Se vai ver tivesse esse mundão. ampliasse a sua visão. Vai ver esse mundão, vai voar, vai pros Estados Unidos, vai conhecer, mas, cara, não esquece que você veio daqui. Não Nossa. esquece sabe? Aqui tá a tua base. Como é que é o nome do teu pai? Cândido. É Seu o Candinho, Cândido. é o Candinho. Seu Candinho. Arrasou. Que lição. E ele pra mim, assim, é o cara, e até hoje ele mantém essa essência, sabe? Com os filhos, eu sou desse jeito brincalhão, porque ele é. Eu falo que, na minha família, o bom humor
é quase um instinto de DNA, sobrevivência. tá no É quase um instinto de sobrevivência. Se você não for assim, você tá fora. mesmo. Então, Você não faz parte da tribo. não faz parte da tribo. Então, meu pai me ensinou a ser isso. Então, eu juntei esse lado do meu pai, essa base familiar, com uma estrutura carroção que me ensinou a fazer. E agora um pai profissional que eu tenho, que é o Alexandre. Então, tipo, eu cresci... E assim, durante o carroção eu tive mentores maravilhosos. Então, a minha vida inteira, eu tive gente muito boa, sabe? E aí eu falo que, cara, é isso. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum mesmo. Não precisa nem estar do teu lado fisicamente. Sim. Mas você precisa ter gente que você se inspira, gente que serve de exemplo. E pra mim, o Walt Disney eu não conheci... E eu queria... Um dia eu falei assim, cara, eu queria um dia na vida poder tomar um café com ele e perguntar, cara, conta aí. Como foi? Como foi criar tudo isso? Porque é esse tipo de pessoas que eu falo, meu, é o legado, sabe? É o legado. Acho que meu pai construiu um legado. O legado é aquilo que vai permanecer mesmo quando você não estiver mais Mas aqui. exato. Então, eu sou o legado do meu pai, espero passar meu legado pra alguém. Eu sou o legado do Alexandre, espero passar legado pra todo lugar que eu vou e pra toda empresa que eu frequento. E é isso, acho que a gente é um eterno passar o legado, né? Isso. Então, essa é a minha... Ai, gente, não tinha jeito melhor de finalizar esse podcast com isso. Eu falei que ia ter Pixie Dust. Nossa, Ele mas falou que muito, não sei o quê. gente, Olha que o final, isso. como é que foi, gente. Ó, o Ai, coração ficou obrigado. quentinho. Ficou Matias, mesmo. eu quero te agradecer demais. Foi uma conversa maravilhosa. Quero que você volte aqui. Com o maior prazer. Quero trazer Alexandre. Alexandre, eu quero você aqui também. Quando você estiver em São Paulo, nos avise que eu quero trazer. O Alexandre também é um cara inspirador. Viajei com ele, fizemos juntos o caminho de Marceline. legal. Foi lindo demais. E fala pra galera como que a gente te acha, como eles acham vocês nas Boa. redes sociais. Na verdade, eu tô nas redes sociais, é até um puxão de orelha da minha esposa. Eu sou muito ruim de redes sociais. então a gente tá... Agora eu coloquei alguém pra fazer. Quando a gente não faz bem, a gente põe alguém pra fazer, né? Mas tá lá, é Matias Enck, Matias com TH, Enck é EMKE. Você vai me encontrar lá. E se quiser também, se você entrar no site www.estrategiadamagia, tô eu lá, Alexandre tá lá, também se quiser seguir a gente ali, a gente fala um pouquinho disso também. E de vez em quando eu coloco umas pílulas lá do que eu vou pensando, esse jeitão de falar assim, eu vou colocando no Instagram também. Show, maravilha. Obrigada, meu querido. Obrigada, Foi foi uma honra incrível. ter você aqui. Eu que agradeço, gente. Obrigado a você que tá ouvindo até agora aí também, esse monte de história aí. É isso Valeu, aí. Se gente. você Obrigado. gostou, coloca aqui nos comentários. E a gente traz Matias depois mais pra vocês. E espero que vocês tenham adorado essa aula, como a gente gostou, né, Amei, Camila? amei, tô encantada. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo, até semana que vem. Tchau.